A história começa com um menino chamado Hibiki, que corre para salvar a vida por um vale deserto enquanto é perseguido por um coelho com chifres. Ele não faz ideia de como foi parar nessa situação, nem do que exatamente o está perseguindo, então tudo isso parece completamente inesperado para ele. Ele se pergunta que tipo de criatura é aquela, e de repente ouve uma voz feminina suave que identifica a criatura e lhe diz que se trata de um coelho com chifres de nível 1. Ele não faz ideia de quem é a voz, mas pede para ela não ir a lugar nenhum, pois está com medo. O coelho de repente salta em direção a ele, mas ele consegue se esquivar e cai em cima dele, esmagando-o até a morte. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, uma garota elfa é vista abrindo caminho entre as árvores, quando uma voz masculina desconhecida a orienta, dizendo para ela continuar indo para o leste, pois há algo muito precioso esperando por ela lá. Enquanto isso, Hibiki fica aliviado por ter sobrevivido ao ataque do coelho com um chifre, mas ainda não faz ideia de onde está ou o que era aquela voz. Além disso, ele verifica o celular e vê que não tem sinal algum, o que acaba com qualquer esperança de pedir ajuda. Só para não enlouquecer, ele decide que a voz não era real e que ele simplesmente estava ouvindo coisas. Ele começa a sentir um pouco de fome e pensa em comer o coelho com chifres, mas rapidamente desiste da ideia, já que não tem ideia se é seguro comê-lo. A voz então se manifesta e examina o corpo, informando a Hibiki que o coelho com chifres é na verdade uma iguaria de primeira qualidade que fica ótima em ensopados. Ao ouvir isso, ele decide que vai apenas levá-lo consigo por enquanto, mesmo que a ideia ainda o deixe um pouco enojado. Ele começa a pensar mais sobre essa voz estranha, e percebe que ela só parece falar quando ele pergunta algo, então começa a testá-la perguntando coisas aleatórias, como sobre sua mochila. A voz responde que é uma bolsa feita de materiais que não existem neste mundo. Ele continua perguntando coisas diferentes, e a voz responde a cada vez com uma descrição clara e precisa de tudo o que ele pergunta. Percebendo isso, Hibiki se pergunta se a voz também pode pesquisar sobre ele. Então ele pergunta, e uma tela aparece à sua frente mostrando todas as suas estatísticas. Ele examina tudo e vê que detalhes como seu nome e idade estão corretos, mas o que o deixa confuso é que ela lista sua profissão como avaliador provisório, o que não faz sentido para ele, já que até agora ele estava apenas levando a vida normal de um estudante do ensino médio. Ele então fala e pergunta à voz quem ela é, e ela responde dizendo que é sua assistente de status, mas que não pode compartilhar nada que seja considerado informação pessoal. Hibiki não acha que isso soe justo de forma alguma, mas o que o anima um pouco é ver quantas habilidades existem para ele aprender. Ele acha que a habilidade especialista parece interessante e tenta usá-la imediatamente, mas nada acontece. Ele então decide que vai simplesmente começar o tutorial, já que isso parece mais fácil, mas a voz se manifesta e diz que o tutorial já está em andamento. Hibiki não faz ideia do que ela quer dizer com isso, então ele simplesmente segue em frente e experimenta a habilidade Mapa Mundial, que exibe uma imagem holográfica à sua frente. Ele examina o objeto com atenção e percebe que na verdade não se trata de um mapa, mas apenas do traçado do caminho que já percorreu. É nesse momento que ele descobre que esteve andando em círculos o tempo todo. Com isso esclarecido, ele usa o objeto para se orientar e continua avançando. Ao pôr do sol, ele avista uma estrada abaixo de si, mas fica um pouco empolgado demais e tropeça, caindo de cara no caminho de pedras. Ao se sentar, a voz anuncia que ele acaba de ganhar o título de náufrago em um Isekai. Hibiki fica surpreso com isso, mas logo percebe que tem coisas mais importantes com que se preocupar, já que um monstro gigante se ergue acima dele. Ele pensa que está tudo acabado, mas então uma flecha mágica surge do nada e derruba o monstro instantaneamente. Ele olha em choque e vê que foi obra de uma garota elfa em pé sobre uma rocha próxima. Pouco antes de ele entrar em contato com a garota, a voz ativa sua fala para que ele possa falar e entender a língua desse mundo. Depois que Hibiki agradece a ela por tê-lo salvado, ela se apresenta como Emalia. Hibiki dá uma olhada nas orelhas dela e percebe que ela parece uma elfa, então diz que gosta muito do cosplay dela. Emalia não faz ideia do que ele está falando. Ela então pergunta o que ele estava fazendo na pradaria do Devorador de Labirintos, e Hibiki apenas explica que ele meio que apareceu ali do nada, o que a deixa atônita. A voz então faz uma avaliação completa de Emalia, e Hibiki fica chocado ao descobrir que ela é uma elfa de verdade. Ele examina um pouco mais as estatísticas dela, e o que o surpreende ainda mais é que ela tem, na verdade, 56 anos. Emalia explica a ele que a pradaria do Devorador de Labirintos é, na verdade, um monstro que se disfarça de campo aberto. Ele não ataca diretamente, mas simplesmente espera que sua presa se canse de vagar perdida, e então a devora. Ao ouvir isso, Hibiki percebe o quão perto esteve de ser devorado. Emalia então puxa Hibiki
Hibiki para um abraço e diz que ele se saiu muito bem para um menino. Ela faz isso porque acha que ele tem cerca de 10 anos, mas quando ele diz que tem 16, ela imediatamente o solta e diz que não fazia ideia de que alguém da idade dele pudesse estar em um corpo tão pequeno. A noite cai logo em seguida e eles montam um acampamento, onde Hibiki descobre que neste mundo você é considerado adulto no momento em que completa 15 anos. Depois de terminar o coelho com chifres para o jantar, Hibiki pergunta a Emalia onde exatamente eles estão. Ela imediatamente cospe o chá direto no rosto dele ao ouvir tal pergunta. Ela então limpa o rosto dele enquanto se desculpa, e diz que estão no reino de Rabrastia. Hibiki diz a ela que não saberia disso porque veio do Japão, mas ela nunca ouviu falar do país, o que só confirma para ele que este realmente é outro mundo. Emalia imagina que ele deve estar se sentindo solitário por estar tão longe de casa, então ela diz que o levará à cidade amanhã, e Hibiki fica grato por isso. Enquanto Hibiki dorme, Emalia o observa e chega à conclusão de que ele deve ser a coisa preciosa sobre a qual o espírito lhe falou, e logo depois disso ela também adormece. Hibiki começa a sonhar com sua vida passada, e relembra uma lembrança calorosa com seus 3 amigos mais próximos, Amane, Kyuko e Taiki, na lanchonete onde Amane trabalha. Esses 3 significavam muito para ele, mesmo que nunca perdessem uma chance de apontar como ele era baixo para um garoto de 16 anos. Depois disso, seu sonho muda para como ele acabou neste mundo. Era o último dia de aula, pouco antes das férias de verão, e ele estava prestes a entrar na sala de aula quando um repentino clarão de luz o atingiu, e quando percebeu, estava aqui. Ele acorda do sonho e verifica o celular, pensando em como seus amigos devem estar preocupados agora. Ele então olha para o céu e avista algumas formas verdes brilhantes flutuando acima. A voz o observa e diz que se trata de uma barreira protetora especial que Emalia criou para vigiar a área. Ele assimila isso e aceita que a magia é real neste mundo, o que significa que ele realmente está em outro mundo. Ele decide avaliar sua própria situação e pergunta à voz o que significa na verdade ser um avaliador provisório. A voz explica que se trata de uma função que lhe foi atribuída por Deus e que possui um grau de raridade B. Ela vem acompanhada da habilidade de avaliação, que lhe permite identificar as habilidades e características de qualquer alvo. No entanto, não inclui nenhuma habilidade de combate, razão pela qual é classificada como uma função não combativa. Hibiki ainda está tentando entender tudo isso, então decide simplesmente voltar a dormir. Na manhã seguinte, Emalia acorda e relembra como salvou Hibiki no dia anterior e passou a noite ali com ele. Pouco depois, Hibiki também acorda, e os dois pegam a estrada rumo a Lowell, a cidade mais próxima. Enquanto atravessam a floresta, Emalia diz a Hibiki que levarão cerca de 1 dia e meio para chegar. Ela também menciona que há monstros na área, mas diz para ele não se preocupar, pois ela está ali para mantê-lo seguro. Ela fica impressionada por Hibiki ter sido capaz de senti-los, e ele diz a ela que tudo se deve à sua habilidade de mapa mundial. Emalia fica surpresa ao saber que ele tem a habilidade de mapa mundial, já que ela possui um grau de raridade AAA. Mas quando Hibiki diz a ela que é um avaliador provisório, ela não parece muito impressionada e trata isso como se fosse uma piada. Hibiki não entende por que a habilidade de mapa mundial é tão importante, já que tudo o que ela faz é mostrar onde ele esteve e se há algum monstro por perto. Emalia fica pasma com o fato de ele não perceber o quanto isso é útil para se manter vivo. Hibiki então abre seu mapa mundial e pergunta se há algo perigoso por perto, e o mapa sinaliza que um coelho de chifres de cristal está na área. Emalia se anima ao ouvir isso, pois coelhos de chifres de cristal são extremamente raros e podem ser facilmente vendidos por até 200 moedas de ouro. Ela imediatamente agarra Hibiki e diz para ele levá-la direto até lá. Eles rastreiam o coelho com chifres de cristal à distância, e Emalia usa sua magia para mascarar seus sons e odores, tornando-os mais difíceis de detectar. Hibiki fica impressionado com isso, e diz a Emalia que ela é incrível, mas ela responde na hora que é ele quem é incrível por causa de sua habilidade com o mapa mundial, e que qualquer grupo de aventureiros teria sorte em tê-lo. Como a avaliação é uma função não combativa, se ele algum dia se juntasse a um grupo, ele simplesmente deixaria os outros lidarem com o combate na linha de frente enquanto ele ficava atrás, oferecendo apoio. Emalia realmente quer formar um grupo com Hibiki, mas não quer parecer desesperada demais, então decide que vai apenas mostrar suas habilidades e deixar que Hibiki seja quem a
a convide. Ela pega seu arco e se prepara para atirar, mas Hibiki percebe que ela não tem flecha. Ela explica que sua profissão é arqueira espiritual, o que significa que ela pode moldar flechas a partir do vento e dispará-las. Ela lança uma flecha espiritual diretamente no coelho, mas ele consegue se esquivar no último segundo, o que a deixa atônita. Emalia conclui que agora não há como pegá-lo, pois ele tem uma habilidade de fuga que lhe permite se esquivar de ataques em alta velocidade. Mas no momento em que Hibiki descobre que ele não pode usar suas habilidades enquanto está no meio de um ataque, uma ideia lhe ocorre. Se ele conseguir fazer com que o coelho venha em sua direção, Emalia teria um tiro certeiro. Emalia não está convencida de que um plano tão simples funcionaria, mas Hibiki diz para ela não se preocupar, pois ao avaliá-lo, descobriu que ele não é muito inteligente. Enquanto o coelho está a céu aberto, uma parede de pedra surge repentinamente à sua frente, assustando-o. Ele então avista Hibiki deitado sobre uma rocha e morde a isca sem pensar duas vezes. No momento em que ele se lança para atacar, Emalia mira e o abate instantaneamente. Emalia fica genuinamente surpresa por ter realmente funcionado. Bastou erguer muros de pedra para bloquear todos os outros caminhos e canalizá-lo diretamente para Hibiki. Embora isso também signifique que o coelho viu Hibiki como completamente inofensivo. A voz então avisa Hibiki que suas habilidades subiram de nível, o que o confunde, já que foi Emalia quem deu o golpe fatal. Emalia explica que ele usou sua habilidade de avaliação durante toda a situação e até se colocou como isca, então ganhou aumento de nível porque desempenhou um papel real nisso. Enquanto isso, no céu, o deus que trouxe Hibiki pra cá está satisfeito com seu desempenho até agora, mas lembra a si mesmo que isso ainda é apenas o tutorial, o que significa que Hibiki ainda tem um longo caminho pela frente. A cena muda então para a guilda dos aventureiros, onde uma garota chamada Ivel acaba de se registrar como aventureira. A recepcionista indica o quadro de tarefas, mas Ivel diz que já tem sua primeira missão marcada. Ela vai procurar por algo muito especial. Enquanto isso, Hibiki e Emalia chegam à cidade de Rowell, e assim que chegam, Emalia joga uma capa sobre Hibiki, pois suas roupas chamam muita atenção, e ela não quer que atraiam olhares desnecessários. Ela acha que ele poderá comprar roupas adequadas depois que venderem um chifre de coelho de cristal e receberem o dinheiro. Ela estima que eles devem conseguir sair de lá com cerca de 200 moedas de ouro, o que seria mais do que suficiente para comprar também algumas armaduras e novas armas. Hibiki não tem ideia de quanto vale realmente uma moeda de ouro, então ele rapidamente verifica seu status e descobre que uma moeda de ouro equivale aproximadamente a 10.000 ienes, o que o deixa genuinamente surpreso, pois é uma quantia significativa de dinheiro. Emalia olha para Hibiki com uma expressão preocupada e diz a ele que, enquanto estiverem na cidade, ele precisa parar de agir tão desinformado, pois há pessoas aqui que não pensariam duas vezes antes de tirar proveito de alguém como ele. Mas ouvi-la falar assim só deixa Hibiki ainda mais convencido de que ela realmente não tem amigos. Depois disso, Emalia leva Hibiki até a guilda de aventureiros, e os aventureiros lá dentro dão uma olhada nos dois, e presumem que ela conseguiu um trabalho de babá. Emalia diz a eles que por mais que possa parecer assim, Hibiki é na verdade um adulto, e é até mesmo um novato registrado. O líder daquele grupo de aventureiros simplesmente diz a todos para pararem de incomodar o novato, e todos seguem em frente. Em seguida, Emalia diz a Hibiki que o grupo deles atende pelo nome de Bandeira Prateada. Eles então se dirigem até Joel, a recepcionista, e Emalia diz a ela que tem um item para vender, e pede que ela gentilmente prepare uma sala para eles. Enquanto isso, Hibiki não consegue parar de olhar para as orelhas de gato de Joel, completamente fascinado ao perceber que ela deve ser algum tipo de fada. Depois disso, todos entram para se sentar com o mestre da guilda, e no momento em que Hibiki põe os olhos nele, fica genuinamente impressionado com o quão musculoso o homem é. O mestre da guilda então rasga dramaticamente a camisa e se apresenta como Deliard. Emalia começa a perder lentamente a paciência ao ver Hibiki se extasiar com os músculos de Deliard, então ela joga uma jorrada de água gelada nos dois, o que imediatamente os traz de volta à razão. Assim que isso acaba, todos se sentam e Joel se apresenta formalmente como recepcionista e vice-mestre da guilda, após o que pergunta a Emalia o que ela pretende vender. Emalia coloca o chifre de cristal à frente deles, e Deliard fica claramente impressionado, apontando que ele é ainda maior do que o de 3 anos atrás. Depois de pensar por um momento, ele faz uma oferta de 400 moedas de ouro. Hibiki ouve isso e fica empolgado, percebendo que é o dobro do valor que Emalia esperava originalmente. Mas, para sua completa surpresa, Emalia diz que não aceitará nada menos do que 800 moedas de ouro. Seu raciocínio é que o chifre que venderam há 3 anos foi por 200 moedas de ouro, e este é 3 vezes maior. Os dois discutem o preço por um
tempo até que Deliar, relutante, concorda em fechar em 700 moedas de ouro, o que deixa Emalia satisfeita. Mas Joel muda de atitude repentinamente e exala uma presença intimidadora ao lembrar calmamente a Deliar que o preço que ele concordou está bem acima do orçamento deles. Então ela simplesmente vai descontar a diferença diretamente do salário dele. Deliar não parece nem um pouco feliz com isso. Mais tarde, Hibik senta-se sozinho na guilda enquanto seu suporte de status o informa que sua habilidade de tutorial atendeu aos requisitos para subir de nível. Hibik ainda não tem uma compreensão real do que é o tutorial, então seu suporte de status mostra uma definição e explica que é uma habilidade concedida àqueles cujas chances de sobrevivência são muito baixas, e que permite que recebam orientação de Deus para que possam adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para permanecerem vivos neste mundo. Ao ouvir isso, Hibik percebe que é tudo graças a Deus que ele conseguiu chegar até aqui, e silenciosamente agradece a ele por isso. É quando ele ouve uma voz responder, dizendo que os agradecimentos são bem-vindos. Hibik imagina que deve estar imaginando coisas, mas Deus continua falando com ele através de sua mente, dizendo que foi ele quem o trouxe a este mundo. Hibik fica surpreso ao descobrir que pode realmente se comunicar diretamente com ele dessa forma, e Deus lhe diz que isso não é algo que ele consiga fazer o tempo todo, e que só acontece de vez em quando. Ele diz a Hibiko que tudo a partir daqui ainda está inteiramente em suas próprias mãos, como ele escolhe viver e como consegue se manter vivo. E após dizer isso, ele se despede, mas Hibiki o chama com uma longa lista de perguntas, e já é tarde demais. O assistente de status então lhe diz que agora que seu nível subiu, o apoio oferecido pelo guia está chegando ao fim. Ele fica se perguntando por um instante o que isso significa em relação ao guia, mas é nesse momento que Emalia se aproxima e o chama. Nesse exato instante, Meatrice se aproxima de Emalia e lhe entrega uma carta, informando que ela acaba de receber um pedido específico. Depois de ler a carta, Emalia se vira para Hibik e pede desculpas, dizendo que precisa sair da cidade imediatamente e que também não pode levá-lo desta vez, pois se trata de um pedido que veio diretamente de sua cidade natal e ela simplesmente não pode recusá-lo. Ao ouvir isso, Hibik percebe que Emalia era a guia o tempo todo. Enquanto isso, Ivel está nas profundezas de uma masmorra, ainda procurando pela coisa que vem perseguindo há muito tempo, sem sorte alguma. De repente, ela tem um pressentimento sobre onde ela pode estar e se vira para ir direto para lá. Ao mesmo tempo, Emalia está discretamente preocupada se Hibik ficará bem sozinho, e ele diz para ela não se preocupar, pois na verdade está planejando se tornar um aventureiro. Ele descobriu que existem missões disponíveis para não combatentes e está genuinamente animado com a ideia. Hibik também reconhece que Emalia fez muito por ele até agora e não quer ser mais um fardo para ela do que já tem sido. Quando finalmente chega a hora de seguirem caminhos separados, Emalia diz a Hibik que ele pode ficar na pousada onde ela tem dormido e em seguida coloca o mapa em suas mãos antes de partir. Pouco antes de sair, Hibik diz que quer devolver a capa a ela, mas Emalia diz para ele não se preocupar com isso e apenas considerar a capa como um presente de despedida. Mas Hibik diz a ela que provavelmente ela precisa mais da capa do que ele no momento, pois o botão da camisa dela acabou de se soltar. Emalia fica vermelha de vergonha e rapidamente se afasta. Enquanto corre, ela esbarra em Ivel e para se desculpar por ter batido nela. Quando um cavaleiro que estava por perto se aproxima para perguntar por que ela está com tanta pressa, ela responde que precisa voltar para casa em cima da hora. Emalia ajuda Ivel a se levantar e Ivel pergunta se a cidade natal dela é o Condado dos Elfos, o reino de Fairnote. Depois que Emalia confirma isso, Ivel diz que é uma coincidência, porque por acaso é exatamente para lá que ela também está indo. Enquanto isso, desde que Emalia partiu, Hibik passou a maior parte do tempo dormindo. Ele pega o celular e percebe que a bateria acabou completamente, e ele ainda não encontrou nenhuma maneira de voltar ao seu antigo mundo. Além disso, Deus não falou com ele desde a última conversa, então ele está começando a questionar seriamente por que foi trazido para este mundo, para começar. Então, de repente, Tânia, a mulher que administra a pousada, entra em seu quarto e diz que estava preocupada com ele, pois ele não desceu para o café da manhã nem para o almoço hoje. Hibik diz a ela que está bem, e ela fica aliviada ao ouvir isso. Ela também avisa que o jantar estará pronto em breve, e Hibik responde que já desce. Depois que ela sai, Hibik começa a sentir a pressão, pois todo o dinheiro que lhe resta é o que ele ganhou com a venda do chifre, o que significa que precisará encontrar um emprego em breve. Mas considerando como estão suas estatísticas, ele se pergunta para que ele seria útil. Seu suporte de status exibe seus números diante dele, e eles não são nada bons. Por isso, o status o aconselha a ficar longe de combate solo. No entanto, também destaca que ele adquiriu algumas habilidades técnicas, incluindo contrato e livro de medicina. Hibik acha
acha que a habilidade do livro de medicina parece interessante, então o status explica que ele pode absorver conhecimento lendo suas páginas. Também o aconselha a ler cada página se quiser atingir um nível mais alto, mas o avisa que uma vez que comece a ler, não poderá parar no meio. Hibiki fica um pouco surpreso com essa condição no início, mas decide seguir em frente mesmo assim. A leitura do livro de medicina começa e o conhecimento de repente começa a inundar a cabeça de Hibiki de uma só vez, o que o pega completamente de surpresa. Enquanto isso, Evil e Emalia continuam seguindo em direção ao condado dos elfos, e Emalia conta a Evil que simplesmente não consegue parar de pensar em Hibiki, e de se preocupar se ele vai ficar bem. Evil presume que isso signifique que ela tem sentimentos por ele, mas Emalia nega imediatamente, ressaltando que literalmente acabou de conhecê-lo, e que ele é cerca de 40 anos mais novo que ela. Nesse momento, uma criada à frente chama por Emalia, e assim que Emalia a avista, ela corre até lá e a abraça. Emalia explica a Evil que aquela é Stylia, a sua governanta-chefe. Emalia então apresenta Stylia. Evil fica animada e pede a Emalia para formar um grupo com ela. Emalia fica radiante ao ouvir seu primeiro pedido para formar um grupo, mas Stylia parece tudo menos satisfeita com isso. Alguns dias depois, Hibiki finalmente termina de absorver o conhecimento do livro de medicina. Embora pareça completamente exausto, ele lembra que ainda precisa fazer compras. Então se dirige ao arsenal para pegar uma armadura. Depois de terminar e sair, ele reflete por um momento sobre o quão brutalmente difícil foi absorver todo aquele conhecimento do livro de medicina. Ele percebe que adquirir habilidades neste mundo não é algo fácil em geral, e que habilidades diferentes têm suas próprias maneiras de serem aprendidas. Ele também passa a valorizar o quanto estaria perdido sem o apoio de seu status ao seu lado. Então decide que não pode continuar se referindo a ela apenas como seu status, e dá a ela o nome de Sapo, já que é muito mais fácil de dizer. Quando chega à guilda em busca de trabalho, um aventureiro gravemente ferido é carregado para dentro, e quando Hibiki o observa bem, percebe que é o mesmo cara com quem se deparou outro dia. Seu companheiro grita em pânico, dizendo que ele foi atingido por um lobo rubi prateado, e que tem certeza de que Deliard seria capaz de estancar o sangramento. Mas então ele cambaleia e os dois caem no chão, o que faz com que a perna do ferido comece a sangrar novamente. Jewel lhes diz que Deliard não está na cidade no momento, mas que poderiam tentar usar alguma outra forma de magia de cura nele. Seus companheiros não acham que isso vai ajudar muito, já que tentaram tudo o que lhes ocorreu. Hibiki avalia a situação e conclui que o sangramento precisa ser estancado imediatamente. Ele decide que, como absorveu todo aquele conhecimento do livro de medicina, deve ser capaz de fazer algo ali, então se aproxima e pede que o deixem dar uma olhada, pois possui uma habilidade médica. Sapo faz um rápido exame e estima que o homem tenha cerca de 5 minutos de vida. Ele foi infectado pelo veneno de Daerit e perdeu 2 membros, o que significa que o tratamento exigirá as técnicas de hipercura e cura perfeita. Hibiki acha que deveria ser bastante simples, mas imediatamente se depara com um problema. Executar o tratamento completo requer 650 pontos de mana, enquanto ele tem apenas 56. Hibiki rapidamente percebe que saber como realizar o tratamento não significa nada se ele não tiver mana para executá-lo, então começa a pensar intensamente no que pode realmente fazer ali. Sapo então sugere que ele use sua habilidade de contrato, por meio da qual as pessoas ao seu redor podem entrar em um acordo e transferir seus pontos de mana diretamente para Hibiki, para que ele tenha o suficiente para realizar o tratamento. Todos ao redor concordam com o contrato sem hesitar e começam a enviar sua mana para ele. Assim que reúne o suficiente, ele aplica o Hypercure para eliminar completamente o veneno do organismo do homem, e em seguida usa o Perfect Heal, que libera um feixe de luz azul brilhante. Quando tudo acaba, o aventureiro está deitado ali com ambos os membros totalmente restaurados. Hibiki fica aliviado por ter conseguido, mas desmaia logo em seguida. Em seus sonhos, ele vê sua velha amiga, Amane, dizendo-lhe como é tolice agir por conta própria e arriscar sua vida por outros dessa forma, especialmente quando não há um objetivo claro ou recompensa envolvida. Ela diz a ele que não há garantia de que sempre haverá alguém por perto para vir salvá-lo, então ele precisa começar a ser mais cuidadoso. Naquele momento, Hibiki acorda sobressaltado, ainda atordoado, enquanto Sapo anuncia o quanto suas habilidades e níveis subiram. Jewel se aproxima dele e agradece por ter salvado o homem de antes, revelando que ele é na verdade seu irmão mais novo, Jade. Hibiki fica intrigado com isso, já que Jade é humano e ela não, então Jewel simplesmente explica que eles têm mães diferentes. Deixando isso de lado, Hibiki diz a Jewel para não lhe agradecer, pois ele só conseguiu fazer isso porque todos ao seu redor lhe emprestaram seus pontos de mana. Jewel reconhece isso, mas também ressalta que sem a presença dele, Jade teria morrido com certeza, então
ela pede sinceramente a Hibiki que aceite sua gratidão. Com isso resolvido, Joel diz a Hibiki que impôs sigilo total sobre toda a situação, pois o fato de ele ser capaz de usar tanto a hipercura quanto a cura perfeita é algo completamente inédito, e se isso vier a público, é quase certo que alguém tentará se aproveitar dele para obter lucro. Por isso, Joel sugere que Hibiki considere se juntar a um grupo, já que estar perto de combatentes amigos seria muito mais seguro para ele. Hibiki pensa no assunto por um tempo, mas não fica totalmente convencido, em parte porque não tem certeza de quanto tempo ainda vai ficar na cidade e não quer jogar esse tipo de problema nas costas de outra pessoa. Ele não nega que seria bom ter pessoas com quem contar, mas duvida que isso funcionaria, já que ele não é um combatente. Joel então diz a ele que há outra opção disponível, que é simplesmente contratar um guarda-costas. A cena então muda para um lobisomem dentro de uma cela, sentado ao lado de uma menina, enquanto declara que vai despedaçar qualquer um que ousar colocar as mãos nela. No dia seguinte, Hibiki vai até a empresa Deb para contratar um guarda-costas e é apresentado ao proprietário, Ajartan Deb. Mas no momento em que Deb dá uma boa olhada em Hibiki, ele imediatamente começa a bajulá-lo, pois consegue sentir cheiro de dinheiro nele. Ao que parece, ele possui uma habilidade que lhe permite perceber um aroma agradável vindo de pessoas que já são ricas, ou que provavelmente se tornarão ricas em um futuro próximo. Hibiki então recebe várias opções de brutamontes para escolher como possíveis guarda-costas, mas rejeita todos eles. Não porque lhes falte força, mas porque nenhum deles tem MP suficiente. No fim das contas, ele quer poder usar as habilidades de cura suprema e cura perfeita do livro de medicina, e isso exige um guarda-costas com mana suficiente. Deb diz a Hibiki que há muitas outras opções disponíveis para ele, mas nesse momento Hibiki recebe um conselho de Deus sugerindo que ele vai encontrar um por conta própria. Deb começa a conduzir Hibiki em direção ao próximo grupo de opções quando Hibiki percebe um corredor escuro ao lado. Deb diz que existem algumas opções por ali, mas não recomendaria nenhuma delas, já que não são realmente adequadas para trabalho comum ou combate. Eles não puderam retornar às suas terras natais, então Deb simplesmente permitiu que ficassem. Hibiki se pergunta se eles podem estar em uma situação semelhante à dele, então pede a Deb que o leve até lá. Hibiki é levado para dentro e encontra um homem-fera lobo que parece estar protegendo uma jovem garota. Ele fica curioso sobre o motivo de estarem trancados, então Deb explica que o homem-fera entrou em fúria tentando proteger a garota. Foi descoberto que a menina possui habilidades mágicas, mas ela ainda não tem controle sobre elas, então acabam se manifestando por conta própria sem aviso. Pensando nisso, Hibiki tenta avaliar os dois e fica surpreso ao descobrir que algumas de suas estatísticas estão ocultas. Sapo o informa que, na verdade, as estatísticas foram falsificadas e sugere que ele use sua habilidade Olho Especialista, que é a habilidade de avaliação de mais alto nível do mundo, e foi concedida diretamente a ele por Deus. Hibiki usa o Olho Especialista para reavaliá-los e descobre que o nome do Homem-Fera é Claude e que ele é um herói no nível 95. Já a garota se chama Lilian e possui o status de Santuário Furioso, o que significa que sua alma está diretamente conectada ao reino dos deuses. Hibiki pensa um pouco e percebe que ambos têm mais do que MP suficiente, mas se pega se perguntando se ele realmente tem permissão para levar um herói e uma sábia junto com ele. Então Deus fala com ele e diz para fazer o que quiser. Fora isso, o Sapo sugere que Hibiki utilize a habilidade técnica conhecida como medida de alívio. Sapo não dá uma explicação muito clara sobre por que ele deveria usá-la, mas Hibiki imagina que pode ser uma habilidade feita para ajudar Claude, removendo qualquer maldição que tenha sido colocada nele. Hibiki se decide e resolve comprar os dois, e Deb solta um grito agudo de empolgação, pois o cheiro de fortuna vindo de Hibiki ficou muito mais forte do que antes. Depois disso, Hibiki leva Claude e Lilian para um campo aberto, e Claude imediatamente começa a se perguntar o que diabos ele pretende fazer com os dois. Mas Hibiki apenas diz para ele se acalmar e relaxar, pois na verdade está ali para curá-lo, o que deixa Claude completamente surpreso ao ouvir isso. No entanto, ele diz a Lilian que vai precisar da ajuda dela para que tudo funcione. Claude suspeita que isso possa ser algum tipo de armadilha ou truque sendo feito contra eles, mas Lilian apenas manda Claude parar de pensar demais e ficar quieto, apontando que ele sempre foi quem a protegeu e salvou durante toda a vida dela, então desta vez ela quer ser a pessoa que vai salvá-lo. Hibiki explica a Lilian que para conseguir fazer isso, ele vai precisar de uma grande parte do MP dela, e que ela também precisará concordar com um contrato com ele primeiro. Lilian concorda sem hesitar por um segundo sequer, e imediatamente transfere seu MP, dando a Hibiki tudo o que ele precisa para ativar a técnica de cura perfeita. Os membros perdidos de Claude são totalmente restaurados, e cada uma de suas feridas é completamente curada como
se nunca tivessem existido. Lilian fica extremamente feliz ao ver isso, e corre direto para os braços de Claude, abraçando-o com força. Claude então expressa o quão profundamente grato ele está a Ibiki, dizendo que é quase inacreditável o quão pesado e sobrecarregado ele se sentia apenas alguns momentos atrás. Ibiki diz a ele que isso provavelmente era tudo por causa da maldição que foi colocada nele, e Claude fica genuinamente chocado ao ouvir isso, pois informações sobre sua maldição deveriam estar completamente ocultas e fora do alcance até mesmo de alguém com uma habilidade de avaliação. Ibiki também diz a ele que ele é um herói, e então diz a Lilian que ela irá se tornar uma sábia em algum momento no futuro. Claude fica totalmente confuso sobre como Ibiki poderia ter acesso a qualquer uma dessas informações. Então Ibiki explica que Deus lhe concedeu pessoalmente a habilidade Olho Especialista. Essa informação faz Claude tremer de choque, pois ele sabe muito bem o que essa habilidade é e o que ela significa. Ibiki então vai direto ao ponto e começa a tentar remover a maldição que foi colocada em Claude, ativando a habilidade medida de alívio. Mas para a completa surpresa tanto dele quanto de Lilian, Claude de repente é envolvido firmemente por um conjunto de correntes pesadas que surgem do nada, e então uma enorme tesoura desce em sua direção. A princípio parece que Claude acabou de ser esfaqueado, o que choca tanto Ibiki quanto Lilian, mas acontece que ele continua muito vivo, já que aquela tesoura desceu e cortou uma das correntes que o estavam prendendo todo esse tempo. Claude tira um momento para avaliar como está se sentindo, e percebe que, embora esteja longe de recuperar totalmente a força que já teve, ele já consegue sentir uma boa parte dela começando a retornar. Ele então inclina a cabeça respeitosamente para Ibiki, e pede desculpas sinceras pela forma rude como agiu com ele anteriormente. Com tudo isso dito, ele conta a Ibiki que deseja realizar o ritual de lealdade com ele. Ibiki não faz a menor ideia do que isso significa, então Claude dedica um tempo para explicar que se trata de um ritual sagrado no qual ele entrega sua própria alma completamente a Ibiki, e jura diante de tudo permanecer ao lado dele não importa o que aconteça. Sapa então intervém e sugere a Ibiki que ele utilize a habilidade de contrato para o ritual de lealdade, já que os contratos têm o poder de obrigar todas as partes a cumprirem as promessas que fazem. Isso significa que, se ele e Claude firmarem um contrato juntos, estarão absolutamente obrigados a cumprir tudo o que foi acordado. Ibiki pensa um pouco e decide que isso não parece nada ruim, então concorda em seguir em frente com o contrato. O processo de contratação começa, e Claude declara sua lealdade total a Ibiki. Depois que Ibiki reconhece e aceita, o contrato é formado com sucesso entre eles. Uma marca então aparece nos pulsos de ambos, que acaba sendo o brasão dos espíritos da luz, servindo como símbolo da lealdade e do compromisso que agora compartilham entre si. Lilian observa tudo acontecer e fica absolutamente encantada com a cena. Enquanto isso, Emalia, Evil e Stylia continuam seguindo viagem, e após viajarem por um tempo, Emalia sugere que parem em uma fonte termal para descansar pelo resto do dia. Stylia adora a ideia no começo, mas depois de pensar um pouco mais, começa a tentar convencer Emalia a desistir, porque parar na fonte termal significaria que elas teriam que tomar banho junto com Evil, e ela não quer que Evil se aproxime ainda mais de Emalia do que já está. Mas apesar de todos os esforços de Stylia, Emalia ainda diz que quer ir para as fontes termais, deixando Stylia sem escolha, a não ser aceitar a derrota. Enquanto isso, Ibiki dá a Claude e Lilian uma explicação completa sobre por que ele precisa extrair MP de outras pessoas para usar sua habilidade cura perfeita, e ambos entendem claramente a situação. Com isso resolvido, eles decidem firmar juntos um contrato de compartilhamento, o que faz com que a habilidade técnica de contrato de Ibiki suba de nível como resultado. Claude então percebe que Ibiki vinha murmurando algo baixinho durante todo esse tempo, então pergunta do que se trata. Ibiki explica que é simplesmente uma voz que o ajuda a entender as coisas e o guia ao longo do caminho. Claude imediatamente fica paralisado, com uma expressão de choque no rosto ao perceber que o que Ibiki está descrevendo é a habilidade de tutorial, uma habilidade concedida diretamente pelo próprio Deus. Claude também deduz que isso significa que Ibiki veio de outro mundo, e Ibiki fica genuinamente surpreso ao descobrir que Claude já sabe sobre a existência de outros mundos. Ibiki então pergunta a Claude se ele está bem com o fato de ele vir de outro mundo, e Claude responde dizendo que isso não faz a menor diferença para ele, e que não muda em nada sua lealdade a Ibiki. Depois disso eles continuam sua jornada, e Claude diz a Ibiki que o Deus ao qual ele está conectado é muito provavelmente o Deus Supremo. Neste mundo existem cerca de 11 deuses no total, e o Deus Supremo é considerado o primeiro entre todos eles. O tutorial e o olho especialista são bênçãos divinas, que só podem ser concedidas por ele e por mais ninguém. Além disso, Claude acredita que o Deus Supremo realmente
finalmente voltou sua atenção para Hibiki e passou a ter um interesse genuíno nele. No entanto, Hibiki acha difícil acreditar que, se o Deus Supremo fosse voltar sua atenção para alguém, seriam Claude e Lilian em vez dele. Mesmo assim, ele não consegue deixar de se perguntar por que o Deus Supremo daria a Lilian a habilidade Santuário Furioso, já que isso parece ser algo bastante cruel de se impor a alguém. Nem Claude nem Lilian nunca tinham ouvido falar dessa habilidade, então Hibiki decide explicar que se trata de uma habilidade que a atravessa com uma quantidade enorme e avassaladora de poder. Ao ouvir isso, Lilian entra em estado de choque, o que faz Hibiki se arrepender imediatamente de ter tocado no assunto. No entanto, Claude então se manifesta e diz que duvida que tenha sido o Deus Supremo quem deu a Lilian a habilidade Santuário Furioso. Ele acredita que foi mais provavelmente a deusa da magia, já que tudo relacionado à magia está sob a responsabilidade dela. O Deus Supremo fica um pouco nervoso quando a deusa da magia revela sua presença e fala diretamente com Hibiki, dizendo que Lilian realmente está sofrendo por causa da habilidade Santuário Furioso, mas que o problema é que, uma vez que uma habilidade é concedida, ela não pode simplesmente ser removida. Ela também diz que Hibiki possui a habilidade dela chamada Grimório, e que com ela ele tem a capacidade de ajustar o MP e o poder mágico geral de Lilian, para ajudar a controlar a situação. Ela também faz questão de dizer para ele não entender errado, pois ela não estará por perto para ajudá-lo toda vez que ele precisar de algo. Hibiki entende com isso que, quando ele ativar a habilidade Grimório, o sistema de administração entrará em ação por conta própria e lidará com tudo automaticamente. Então eles devem ficar bem a partir de agora. Hibiki compartilha a boa notícia com Claude e Lilian, e ambos ficam profundamente gratos ao ouvir isso. Mas nesse momento, Sapo informa a Hibiki que tanto sua habilidade Olho Especialista quanto sua habilidade Tutorial estão temporariamente fora de serviço, o que significa que Sapo só poderá ajudá-lo com as informações que já reuniu até agora. Enquanto isso, a deusa da magia observa Hibiki atentamente e não consegue afastar a sensação de que já o viu em algum lugar antes. De qualquer forma, Hibiki decide usar sua habilidade Grimório, o que invoca um adorável gatinho que anuncia estar ali para ensinar Lilian a controlar sua magia, apresentando-se como Vene. Mas Lilian fica completamente encantada com a fofura de Vene e imediatamente começa a fazer carinho nela sem pensar duas vezes. Hibiki então pergunta a Vene sobre o Grimório, e ela informa que ela própria é o Grimório, além de ser uma poderosa besta sagrada criada pela deusa da magia. Isso deixa Hibiki mais tranquilo, e ele se inclina para fazer um carinho suave em sua cabeça. Isso, no entanto, deixa Claude com ciúmes, e ele imediatamente se manifesta, deixando bem claro para todos que Hibiki ainda não fez um único carinho nele. Enquanto isso, Emalia, Ivel e Stylia são vistas relaxando juntas na fonte termal, e Stylia acaba sendo completamente pega de surpresa pelo tamanho do busto de Emalia antes de se recompor. Emalia então pergunta a Stylia qual missão importante seu pai a enviou para cumprir, mas Stylia diz que ainda não tem detalhes sobre isso. Emalia então se volta para Ivel e pergunta se ela se importaria em ajudá-la a enxaguar suas costas, mas Ivel responde diretamente que não, o que faz Emalia dar uma leve risada ao perceber que as duas ainda não se tornaram amigas. Stylia então intervém e diz a Emalia que ela está sendo insistente demais com Ivel, já que simplesmente lavar as costas uma da outra não é algo que automaticamente torna duas pessoas amigas. Ivel ouve toda a conversa e um pequeno sorriso surge em seu rosto. Em seguida, ela se levanta e diz a Emalia que vai ajudá-la a enxaguar suas costas afinal, o que pega a Emalia completamente de surpresa. Mas Ivel apenas responde que é isso que amigas fazem. No dia seguinte, Hibiki leva Claude para comprar armas, e enquanto estão lá, Claude acaba escolhendo uma lança. Hibiki se surpreende com essa escolha, porque sempre imaginou que heróis normalmente usassem espadas como arma principal. Claude diz que, na verdade, uma lança é mais fácil para ele usar por causa do seu tipo físico e do seu estilo de luta. Ele também fala sobre sua armadura e diz que normalmente prefere desviar dos ataques em vez de recebê-los diretamente. Então, desde que as partes importantes do seu corpo estejam protegidas, isso já é suficiente para ele. Ele acrescenta que não quer usar a armadura demais, porque isso o faria sentir muito calor e o deixaria mais lento. Ao mesmo tempo, Lilian também escolhe algumas roupas novas para si. Quando o comerciante diz que o preço total é de 25 moedas de ouro, tanto Hibiki quanto Lilian ficam chocados, porque aquilo parece uma quantia muito alta para eles. No entanto, Claude trata aquilo como se fosse algo barato e paga o valor sem hesitar. Ao ver isso, Lilian começa a se sentir culpada por ter comprado a roupa por causa do custo. Hibiki percebe isso e diz para ela não se preocupar. Ele explica que a segurança dela é muito mais importante do que dinheiro, então ela não deve se sentir mal por isso. Depois disso, Hibiki diz a Lilian que ela também deveria escolher um cajado para si. Mesmo sabendo que já está com pouco dinheiro, ele ainda assim a incentiva. Ele percebe
percebe que ver o sorriso dela faz tudo valer a pena para ele. Nesse momento, Vayne começa a se sentir deixada de lado e pede que Hibiki compre alguma coisa para ela também. Hibiki concorda e compra para ela uma coleira fofa, mesmo que essa decisão o afunde ainda mais em dívidas. Depois de terminarem as compras, todos vão para um campo aberto. Lá, Vayne diz que vai dar a eles uma lição básica de magia. Ela acredita que Claude já deve estar bem, por ser um herói, mas Hibiki e Lilian não têm as qualidades básicas que os heróis normalmente possuem. Por causa disso, ela diz para Hibiki confiar no seu grimório. Hibiki não entende o que é um grimório, então pergunta sobre isso. Sapo então explica que um grimório é uma habilidade técnica especial com rank de raridade A. Ele permite que o usuário adquira diferentes tipos de conhecimento e habilidades relacionados ao sistema de magia daquele mundo. Hibiki fica imediatamente animado e começa a se perguntar se finalmente vai conseguir usar magia. No entanto, Vayne corta logo a empolgação dele ao dizer que ele só vai poder usar magia doméstica simples. Mesmo assim, eles seguem em frente com o treinamento. Vayne sugere que eles comecem ajudando Lilian a ganhar controle sobre sua magia. Ela explica a Hibiki que para fazer isso, ele precisa ser registrado como responsável pela liberação do poder mágico dela. Quando Hibiki pergunta como isso vai acontecer, Vayne simplesmente morde a mão dele e diz que isso já basta para fazer funcionar. Depois disso, Vayne vai até Lilian e explica o plano de forma mais clara. Ela diz que vai reduzir o poder da magia de Lilian para 10% e então aumentá-lo lentamente com o tempo, à medida que Lilian aprender a controlá-lo direito, sem perder o equilíbrio. Em seguida, Vayne se vira para Hibiki e diz que ele precisa aprender a circulação mágica. Ela explica que para usar magia da forma correta, uma pessoa precisa ser capaz de controlar com precisão o fluxo do seu poder mágico. Ela apresenta um exercício chamado circulação de poder mágico. Nesse exercício, duas pessoas dão as mãos e passam sua essência mágica uma para a outra. E o objetivo é controlar esse fluxo sem perder a estabilidade. Mesmo depois de ouvir essa explicação, Hibiki ainda não entende do que ela está falando. Vayne fica claramente irritada com isso, então simplesmente diz que eles vão começar fazendo Claude passar uma pequena quantidade de magia para ele, para que ele possa sentir isso diretamente. Ela avisa Claude para tomar cuidado, porque Hibiki não tem uma resistência mágica forte e pode acabar sendo facilmente sobrecarregado. Claude concorda e começa a passar sua magia para Hibiki. Quase imediatamente a sensação fica muito intensa. Depois de alguns segundos, Hibiki de repente se vê em um espaço vazio e estranho. Esse espaço vazio lentamente se transforma em uma floresta sob um céu estrelado. Hibiki olha ao redor e depois se vira em direção a um corpo d'água ali perto. Lá ele vê uma garota elfa. Ela olha de volta para ele e o chama de Claude. Naquele momento, Hibiki percebe que de alguma forma assumiu a aparência e a identidade de Claude. Ele tenta manter a calma e agir naturalmente, então caminha até ela e se senta ao seu lado. Enquanto isso acontece, Hibiki também começa a acessar as memórias de Claude. A partir dessas memórias, ele entende que o nome da garota é Anastasia. Ele vê que Claude conhece Anastasia desde a infância e que os dois passaram a maior parte do tempo juntos enquanto cresciam. O vínculo entre eles era muito forte, e Claude acreditava que as coisas sempre continuariam assim. No entanto, a memória muda. Uma guerra começa e muitas vidas são perdidas. Entre os que morreram está Anastasia. A memória mostra claramente que esse momento foi profundamente doloroso e traumático para Claude. De repente, Hibiki desperta de volta no mundo real. No início, ele ainda acredita que é Claude. Claude rapidamente fala com ele e tenta trazê-lo de volta à realidade, lembrando-o de quem ele realmente é. Depois de algum tempo, Hibiki finalmente recobra os sentidos e volta ao normal. Então ele se pergunta por que acreditou que era Claude em primeiro lugar. Vayne explica que isso aconteceu porque ele afundou fundo demais na consciência de Claude enquanto a magia estava fluindo através dele. Claude pede desculpas a Hibiki por ter deixado magia demais passar por ele. Vayne imediatamente repreende Claude, lembrando-o de que ela claramente mandou que ele enviasse apenas uma pequena quantidade e tomasse cuidado. Mais tarde naquela noite, Hibiki está ocupado passando pano no chão do seu quarto como parte do seu treinamento de magia doméstica. Magia doméstica é um tipo de magia usada para ajudar em tarefas do dia a dia e atividades simples. No entanto, para aprendê-la, a pessoa precisa da ajuda dos espíritos. Quando alguém libera energia mágica enquanto faz tarefas comuns, esses espíritos vão se reunindo lentamente ao redor dessa energia com o passar do tempo. Quando ficam satisfeitos, eles respondem e ensinam aquela pessoa a usar magia doméstica da forma correta. Hibiki já está fazendo essas tarefas há bastante tempo, mas não recebeu resposta nenhuma até agora. Por causa disso, ele começa a se perguntar se esse método realmente funciona, ou se está apenas perdendo tempo. Mesmo assim, ele continua, na esperança de que algo aconteça. Depois de um tempo, Claude e Lilian chegam ao quarto dele. Assim que entra, Claude acidentalmente derruba
derruba o balde do esfregão de Hibiki, espalhando água pelo chão todo. Claude rapidamente pede desculpas e começa a limpar a bagunça. No entanto, Hibiki diz pra ele não se preocupar com isso. Ele até comenta que Claude fica fofo quando é desastrado, e ouvir isso deixa Claude envergonhado. Conforme o tempo passa, Lilian começa a melhorar e vai ficando cada vez melhor em controlar sua magia. Ao ver isso, Claude sugere que Hibiki também deveria tentar um treinamento prático, em vez de ficar só fazendo tarefas domésticas. Hibiki responde dizendo que nem sabe usar uma espada. Claude diz pra ele não se preocupar com isso e, em vez disso, entrega um arco e flecha pra ele experimentar. Então, Hibiki tenta acertar um alvo várias vezes, mas erra feio em todas as tentativas. Não importa quantas vezes tente, ele falha em cada uma delas, mostrando que ainda tem um longo caminho pela frente. Enquanto isso, na floresta, Emalia está viajando com os outros enquanto pensa em como Hibiki deve estar. Conforme continuam avançando, eles chegam a uma encruzilhada. Um dos caminhos leva a um atalho, mas Emalia sugere que eles devem evitá-lo. Ela explica que há uma fortaleza em ruínas mais à frente, e que, segundo os rumores, as almas que assombram o lugar pregam peças em qualquer um que se aproxime dali. Quando Ivel ouve isso, em vez de ficar assustada, ela fica animada. Ela imediatamente demonstra interesse e começa a caminhar em direção ao atalho. Ela sugere que eles deveriam ir dar uma olhada, tratando aquilo como uma aventura divertida, e não como algo perigoso. Emalia está muito desesperada para manter Ivel como sua amiga, então concorda com a sugestão dela. Por causa disso, todos decidem seguir a liderança de Ivel e ir em direção ao atalho. No entanto, Staelia já consegue perceber que essa decisão provavelmente vai causar problemas, e que as coisas dificilmente vão terminar bem. Enquanto isso, Lilian ajuda Hibiki a preparar algo para comer. Depois que terminam de cozinhar, todos se sentam juntos para aproveitar a refeição. Porém, a comida acaba ficando completamente intragável. Isso acontece porque Claude foi descuidado e esqueceu de limpar direito os cogumelos e os outros ingredientes antes de cozinhá-los. Por causa disso, eles percebem que Claude não é muito útil fora de situações de combate. Claude rapidamente se defende dizendo que sua falta de habilidade em outras áreas é por causa da maldição lançada sobre ele. Isso desperta a curiosidade de Hibiki. Então ele pergunta a Claude se ele sabe quem o amaldiçoou. Claude responde dizendo que não sabe quem foi o responsável por isso. Mais tarde, enquanto Hibiki está lavando a louça à beira do rio, Sapo de repente o informa de que ele ganhou uma nova habilidade chamada Bubble Wash, que é uma forma de magia doméstica. Em seguida, Sapo sugere que Hibiki dê uma olhada no seu mapa do mundo. Quando Hibiki faz isso, ele vê que um monstro do tipo javali em disparada está vindo direto na direção deles em alta velocidade. À medida que o monstro se aproxima, Claude dá um passo à frente com confiança. Ele usa sua lança junto com sua técnica de golpe preciso e derrota o javali de forma rápida e fácil. Depois de matá-lo, Claude aponta que o cheiro de sangue pode atrair outros monstros para onde eles estão, então eles precisam lidar com o corpo imediatamente. Mas Lilian aproveita essa oportunidade para usar sua magia da água e mostrar o que aprendeu até agora. Então ela ativa sua habilidade de isolamento de odor para remover todo o sangue do javali, deixando-o completamente limpo. Com isso feito, Claude diz que agora vai ensiná-los a retalhar um monstro da maneira correta. Enquanto isso, depois que Emalia e os outros chegam à fortaleza em ruínas, Ivela usa seu espelho mágico para observar a área. Ela consegue perceber que o lugar está cheio de muitas almas inquietas. Ao mesmo tempo, Emalia de repente grita de animação porque acredita ter encontrado uma grande quantidade de tesouro. No entanto, quando Ivel verifica, ela percebe que não se trata de um tesouro de verdade. Em vez disso, é um gás mágico que faz as pessoas verem ilusões baseadas em seus desejos mais profundos, fazendo com que tanto Emalia quanto Staelia caiam em um estado parecido com um devaneio. Ivel então usa sua magia para lidar com a situação. De volta a Hibiki e os outros, depois que terminam de retalhar o javali, todos estão sujos e cobertos de sangue. Hibiki decide que esse é o momento perfeito para testar sua nova habilidade Bubble Wash. Quando ele a ativa, bolhas de sabão são disparadas em alta pressão e atingem Claude. Depois que as bolhas desaparecem, Claude fica completamente limpo, ainda mais limpo do que antes. Ele também comenta que o Bubble Wash parece ter revigorado seu corpo e restaurado parte de sua força. No dia seguinte, Hibiki e seu grupo se sentam juntos para conversar sobre a situação deles, e rapidamente percebem o quão pouco dinheiro ainda lhes resta. Por causa disso, Hibiki sugere que está na hora de começarem a aceitar trabalhos da guilda para conseguirem alguma renda. Todos concordam com a ideia e estão prontos para começar o mais rápido possível. No entanto, Claude ressalta que, embora o treinamento mágico recente tenha ajudado tanto Hibiki quanto Lilian a ficarem mais fortes, eles ainda precisam tomar cuidado. Ele diz que se eles vão começar a aceitar trabalhos, devem começar pelo
modelos de baixo risco, especificamente missões de rank F. Pouco depois eles vão até a Guilda dos Aventureiros e se registram como um grupo com Joel. Assim que isso é feito, eles imediatamente começam a olhar as missões disponíveis. Hibiki fica surpreso ao ver que Claude selecionou várias missões de uma vez, mas Claude explica que, como trabalhos de rank baixo não pagam muito, é melhor completar várias missões ao mesmo tempo. Enquanto estão analisando as opções, eles são informados sobre algumas missões adicionais. Uma delas é uma missão de captura, mas Claude rapidamente aponta que o rank dessa missão é alto demais para eles tentarem agora. Meatri explica que a única pista que eles têm para essa missão é uma cauda, por isso o nível de dificuldade foi aumentado. Hibiki fica curioso e pergunta que tipo de pessoa seria importante o suficiente para ter um pedido de captura de prioridade tão alta. Meatri explica que o alvo é um bandido que costuma atacar pessoas ricas. Hibiki não acha que isso pareça algo tão sério, mas também presume que de qualquer forma isso não vai envolver eles. Pouco tempo depois, Hibiki começa sua primeira missão, que é capturar um coelho. Quando ele avista um a cerca de 20 metros de distância, ele pega seu arco e flecha com confiança, achando que será fácil. No entanto, sua mira acaba sendo terrível, já que ele precisa de várias tentativas antes de finalmente conseguir matá-lo. Claude diz a ele que, idealmente, um alvo deve ser abatido com um único disparo, mas como Hibiki ainda conseguiu completar a tarefa no final, ele considera isso aceitável. Nesse momento, Lilian chega com Vayne depois de terminarem sua tarefa de coletar ervas na floresta. Hibiki nota uma fruta de aparência estranha na cesta delas e pergunta sobre ela. Lilian explica que ela se chama fruta Meticastica, que elas encontraram pelo caminho. Ela acrescenta que essas frutas geralmente são usadas como marcadores para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho caso se percam nas montanhas. Para demonstrar, ela joga uma em uma árvore próxima. Depois disso, todos decidem descansar por um tempo, mas durante essa pausa, a mente de Hibiki começa a vagar quando ele percebe que deve ter chegado a este mundo bem antes do período das férias de verão. Ele começa a pensar em seus amigos do mundo anterior e no quanto sente falta deles, o que o leva a se perguntar se algum dia conseguirá voltar ao seu mundo original novamente. Enquanto isso, com o grupo de Emalia, Yvel começa a se sentir um pouco ansiosa porque ainda não conseguiu nenhum resultado de verdade. Ela está procurando a alma de uma mulher específica, mas o progresso tem sido lento, e ela começa a questionar onde ela poderia estar, ou se ela sequer está no caminho certo. Ao mesmo tempo, Emalia continua determinada a fazer de Yvel sua amiga, então ela lhe dá um amuleto de viagem encantado para avisá-la caso Yvel algum dia esteja em perigo. Emalia também promete que irá ajudá-la se algo acontecer. Yvel aceita o presente com um sorriso no rosto, mas no fundo ela entende que essa amizade não é genuína, e faz apenas parte de uma atuação. No dia seguinte, de volta à cidade, Hibiki sugere que eles gastem um pouco do dinheiro em algo delicioso para comer, já que ganharam uma boa quantia com suas missões. Mesmo quando eles tinham levado os itens das missões de volta para a guilda mais cedo, Meatri já estava desconfiada, porque um grupo típico de rank F não deveria ser capaz de completar trabalhos como aqueles. Nesse momento, Hibiki encontra Deliar, e Deliar imediatamente percebe que Hibiki ainda é muito magricelo e não tem músculos, então diz que vai treiná-lo para ajudá-lo a ganhar massa muscular. No entanto, Claude imediatamente fica na defensiva, apontando que ele é o instrutor de Hibiki e dizendo para Deliar se afastar. Mas Deliar não é o tipo de pessoa que recua facilmente, então a situação rapidamente se transforma em uma briga completa entre os dois. No começo eles parecem estar equilibrados, mas depois de alguns minutos Claude começa a perder terreno, então Hibiki usa sua habilidade de avaliação em Deliar e fica chocado ao ver o quão forte ele realmente é. Os civis por perto veem o quão perigosa a batalha está se tornando e começam a correr por suas vidas, enquanto uma garota loira usando um capuz simplesmente fica parada e continua observando a luta. Nesse momento, Joel chega claramente furiosa, então ela usa sua magia de água para arremessar os dois contra uma parede e forçá-los a parar. Logo então, uma mulher sai correndo de uma lanchonete próxima, gritando que um ladrão roubou sua bolsa. Isso faz Vayne perguntar a Hibiki onde está a bolsa dele, e Hibiki de repente percebe que ela desapareceu, junto com todo o dinheiro deles que estava dentro. Isso atinge tanto ele quanto Lilian em cheio, porque significa que eles não poderão mais aproveitar a refeição deliciosa que estavam planejando. Joel acredita que isso seja obra do bandido que foi mencionado anteriormente na guilda, embora eles ainda não tenham muitas informações sobre ele. A única coisa que sabem é que o bandido usa principalmente sua cauda para cometer roubos, e geralmente tem como alvo pessoas ricas. Com isso em mente, Vayne de repente tem uma ideia. Cerca de uma hora depois, Lilian está sentada em uma cafeteria ao ar livre em frente a Hibiki, que está vestido de mulher e surpreendentemente
noite parece muito melhor do que qualquer um esperava. Vayne então explica o plano, que é usar Hibiki como isca para atrair o bandido. E quando o bandido aparecer, Claude entrará em ação e o prenderá. Claude já está animado, porque realmente quer fazer o bandido pagar por roubar o dinheiro de seu mestre. A parte final do plano é Hibiki deixar sua carteira em cima da mesa. Mas Hibiki sinceramente duvida que esse plano vá funcionar, porque parece óbvio demais e fácil demais de perceber. A garçonete então se aproxima para servir as refeições deles, mas Claude de repente grita e aponta que sua carteira desapareceu da mesa, percebendo imediatamente que a garçonete era a ladra o tempo todo. No entanto, eles já tinham se preparado com antecedência para situações como essa. Eles tinham colocado a fruta meticatica de uma forma específica para que ela deixasse pegadas claras. Enquanto a ladra fugia, esses rastros visíveis apareceriam, permitindo que Hibiki e os outros o seguissem passo a passo. Seguindo a trilha, eles são levados até um beco abandonado. Eles decidem que aquele seria o lugar perfeito para uma criminosa se esconder, então entram com cuidado e logo descobrem uma pequena lanchonete subterrânea. Ela é surpreendentemente bem construída para algo escondido debaixo da terra, o que os deixa ainda mais cautelosos. Dentro da lanchonete, um dos homens nota Hibiki e imediatamente o acha atraente, então tenta flertar com ele, mas Hibiki o rejeita educadamente e explica que está ali com seus amigos. Pouco depois, Claude percebe uma garota usando um capuz deixando a área e pede para Hibiki avaliá-la. Quando a garota entra no beco, Claude bloqueia sua frente, enquanto Hibiki e Lillian bloqueiam sua retaguarda, cercando-a completamente. Claude fala primeiro e diz para ela entregar o que roubou, mas a garota nega calmamente fazer ideia do que eles estão falando. Hibiki então intervém e diz para ela parar de fingir, porque ele já o avaliou e descobriu que ela é a bandida que todos estavam procurando, e seu nome é Fauna. Percebendo que foi exposta, Fauna remove sua capa e admite que realmente é a bandida. Ela também menciona que sabe que eles tentaram enganá-la com a bolsa falsa, mas agora que vieram até ali, ela já pegou a verdadeira. Hibiki rapidamente verifica seus pertences e percebe que sua carteira verdadeira desapareceu, o que o faz entender que ela os levou ali de propósito só para roubar a bolsa verdadeira de volta. Fauna então golpeia a parede, fazendo escombros de madeira caírem e bloquearem o caminho deles, e se afasta tranquilamente. No entanto, Claude empurra Hibiki para fora do caminho no último momento e diz para ele ir atrás dela. Hibiki imediatamente corre atrás de Fauna, mas acaba caindo em uma armadilha escondida que o deixa pendurado de cabeça para baixo. Fauna então observa de perto o traseiro dele e percebe que ele na verdade é um garoto. Ela se aproxima de Hibiki, achando-o fofo, e diz que não se importa em ajudá-lo, mas apenas com a condição de que ele a ajude a avaliar algo em troca. Ela quer saber quais dos itens que roubou são verdadeiros e quais são falsos. Então, com isso em mente, eles voltam para a lanchonete subterrânea, onde Hibiki começa a ajudá-la a separar tudo. Ele verifica cuidadosamente cada item e separa os genuínos dos falsos, mas Fauna não parece muito impressionada no começo, porque acredita que qualquer avaliador comum deveria ser capaz de fazer algo assim sem muita dificuldade. No entanto, sua reação muda rapidamente quando Hibiki avalia a abraçadeira que ela está usando e consegue ler uma mensagem nela. Fauna fica imediatamente chocada e explica que a abraçadeira foi dada a ela por sua irmã antes de morrer. Ela diz que nunca conseguiu ler o que estava escrito nela, mesmo sempre querendo saber, e que já tinha pedido ajuda a vários avaliadores, mas nenhum deles conseguiu descobrir. Ver Hibiki fazer isso com tanta facilidade em apenas alguns segundos a deixa genuinamente impressionada. Ela então pergunta a Hibiki de onde ele vem, e ele responde dizendo que vem de um lugar muito distante. Depois de ouvir isso, Fauna o aconselha a não acabar como ela, e diz que ele deve voltar para casa enquanto ainda tem a chance, porque se esperar demais, talvez nunca mais consiga voltar. Como Hibiki cumpriu sua parte do acordo, Fauna devolve sua carteira e o elogia, dizendo que suas avaliações estavam completamente corretas. Antes de ir embora, ela de repente se inclina e dá um selinho rápido em sua bochecha. Depois se despede e vai embora, deixando Hibiki completamente atordoado, porque ele não esperava algo assim de jeito nenhum. Mais tarde naquela noite, Hibiki está de pé, enquanto Tanya limpa o batom de sua bochecha, e quando Deliard fica sabendo do que aconteceu, ele brinca dizendo que esse é o primeiro passo de Hibiki para se tornar um homem. Deixando isso de lado, Deliard então conta a Hibiki que ouviu notícias da Guilda dos Aventureiros na capital sobre um grupo jovem e cheio de energia, que vem subindo de nível a uma velocidade inacreditável. Ele explica que eles são tão habilidosos que o próprio rei lhes deu a missão de derrotar os mortos-vivos, e eles se chamam Corpse Killers. Deliard continua dizendo que esse grupo atualmente está viajando de leste a oeste, o que significa que eles podem passar pelo país deles em algum momento no futuro. Mais tarde naquela noite, Hibiki se senta em sua cama e começa
começa a pensar no quanto este mundo realmente é grande, e começa a sentir uma forte vontade de explorá-lo, fazendo diferentes jornadas. Ele também menciona que quer conhecer todos os tipos de pessoas, incluindo alguém muito sábio. Claude explica que uma pessoa assim seria chamada de sábio. Ele diz que os únicos ainda ativos são os sábios dos três mundos, que governam há mais de 500 anos, mas Claude não entende por que Hibiki iria querer conhecer um deles. Hibiki então revela que o motivo é porque quer encontrar uma maneira de voltar ao seu mundo original. Ouvir isso faz tanto Claude quanto Lillian reagirem com choque, ao perceberem que isso significa que Hibiki eventualmente os deixaria para sempre. Hibiki percebe as expressões nos rostos deles e tenta explicar que não quis dizer daquele jeito, mas ao pensar nisso com mais cuidado, percebe que voltar ao seu antigo mundo realmente significaria deixá-los para trás. Mesmo assim, Claude diz a Hibiki para não se preocupar e garante que continuará protegendo-o até esse dia chegar. Enquanto isso, Emalia está viajando pela floresta com os outros e compartilha histórias sobre as vezes em que conversou com espíritos, ao mesmo tempo em que menciona que houve uma ocasião em que um espírito falou com ela primeiro. Ivel fica interessada nisso e pergunta onde aconteceu, e Emalia responde que foi na floresta de Rowell. Depois de ouvir isso, Ivel rapidamente inventa uma desculpa e diz a Emalia que se lembrou de algo importante que precisa fazer, então é ali que elas terão que se despedir. Ela então se vira e vai embora, deixando Emalia completamente chocada com a decisão repentina. Enquanto Ivel se afasta, ela começa a pensar que se a voz que Emalia ouviu não era realmente a de um espírito, então provavelmente é a alma da mulher que ela vem procurando todo esse tempo. Mesmo assim, a ideia de ter que voltar para Rowell a frustra, especialmente porque foi lá que sua jornada começou originalmente. Algum tempo depois, o espelho mágico de Ivel informa que ela finalmente chegou oficialmente a Rowell. Ao ouvir isso, ela começa a se lembrar da lista de pessoas com quem ainda precisa lidar. Claude é o próximo da lista, e como ela se lembra de ele ter perdido os membros antes, ela presume que dar conta dele deve ser uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo, Hibiki se senta com o resto do seu grupo em uma lanchonete. Enquanto eles estão comendo, Claude informa a Hibiki que se ele realmente quer conhecer os sábios, então eles vão precisar viajar até a cidade conhecida como Terra Dainas. Hibiki nunca ouviu falar de um lugar chamado Terra Dainas antes, então imediatamente se pergunta onde ele fica. Vayne aparece de repente e explica que eles podem chegar lá depois de atravessarem a masmorra. Ela também acrescenta que passar pela Floresta do Norte costuma ser considerado o caminho mais rápido para chegar lá. Hibiki também não faz a menor ideia do que uma masmorra sequer é. Então Claude explica que uma masmorra é um lugar extremamente perigoso, cheio de todos os tipos de monstros e ameaças mortais. Ele então acrescenta que se um dia eles esperam concluir uma com sucesso, vão precisar treinar muito primeiro. Hibiki revira os olhos ao ouvir isso, porque já sabe que significa que uma enorme quantidade de trabalho duro está esperando por ele. Depois que Lillian termina de comer sua refeição, ela de repente se levanta, agradece educadamente a todos pela comida e se afasta em silêncio sem dizer mais nada. Deliard percebe isso e vai até Hibiki, perguntando do que se tratava aquele momento estranho. Hibiki explica que ele e Lillian meio que estão passando por uma fase difícil recentemente. No instante em que Deliard ouve isso, sua solução imediata é levar todo mundo para fora e começar um treinamento. Hibiki e Vayne já estão pensando em voltar para casa em vez disso, mas Claude diz a eles que já que planejam viajar pela masmorra do norte, treinar seria na verdade uma ideia muito inteligente e necessária. Mesmo que Claude concorde com Deliard nesse assunto, ainda fica claro que os dois têm diferenças pessoais e não se dão completamente bem. Pouco tempo depois eles começam a treinar. A falta de habilidade atlética de Hibiki é sinceramente terrível de se ver, porque ele sofre muito e falha em quase todos os exercícios que colocam na frente dele. Enquanto isso, Lillian observa tudo de cima. Ela vê o quanto Hibiki está se esforçando só para ter uma chance de um dia voltar ao seu próprio mundo, e simplesmente pensar nessa possibilidade a enche de tristeza. No entanto, Tanya chega pouco depois e a consola. Quando o pôr do sol chega, Hibiki finalmente começa a mostrar um pouco de progresso. Durante seu exercício de arco e flecha, ele quase consegue acertar o alvo pela primeira vez. No fim da sessão, Hibiki desaba completamente no chão de exaustão. Claude presume que depois de trabalhar tão duro, Hibiki deve ter ficado mais forte com o treino. Mas quando Hibiki abre seus status para conferir, ele vê que absolutamente nada mudou. Claude e Deliard veem isso, e imediatamente começam a discutir sobre qual seria o melhor método para deixar Hibiki mais forte. Claude acredita que disciplina adequada e treinamento de combate estruturado são a resposta, enquanto Deliard insiste que experiência real e um condicionamento físico mais pesado seriam muito mais eficazes. Mas antes que as coisas possam ir mais longe, Jewel aparece de repente do nada, e instantaneamente congela os dois no lugar com sua magia de gelo, encerrando toda a situação. Com o caos
caos resolvido, todos decidem se acalmar e relaxar juntos em uma fonte termal quentinha. Enquanto ficam de molho na água, Hibiki percebe que Claude está com um olhar distante no rosto, quase como se estivesse perdido em pensamentos. Curioso, Hibiki pergunta o que há de errado. Claude explica baixinho que faz muito tempo desde a última vez que conseguiu relaxar assim. Ao ouvir isso, Hibiki aproveita a chance para perguntar a Claude de onde ele veio e se ele tinha amigos em sua cidade natal. Claude se abre um pouco e diz que costumava viver na capital do reino de Biastronia. No entanto, a cidade foi destruída há muito tempo, e todos os amigos que ele um dia teve foram perdidos junto com ela. Mesmo assim, Claude diz que isso aconteceu há muito tempo, e não há motivo para ficar remoendo isso agora. O que mais importa para ele no presente é permanecer ao lado de Hibiki. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem ao redor de uma fogueira. Lilian fala nervosamente com Hibiki, e finalmente decide se abrir sobre como se sente. Ela diz a ele que realmente não quer que ele vá embora, mas como se importa profundamente com ele. Também quer que ele faça o que for melhor para si mesmo, e siga o caminho que realmente deseja. Hibiki percebe que a ideia de ele voltar para seu próprio mundo tem pesado muito no coração dela, então pede desculpas por causar dor a ela. Mas Lilian rapidamente diz para ele não se desculpar, porque sente que ela é quem está sendo egoísta por querer mantê-lo ali. Depois de dizer isso, Lilian vai até Hibiki e entrega a ele uma bebida que preparou especialmente só para ele. Hibiki toma um gole e fica imediatamente surpreso com o quanto ela é saborosa, gostando dela na hora, o que faz Lilian se iluminar de alegria. Ao mesmo tempo, Emalia chegou de volta à mansão de sua família. Depois de terminar seu banho, um grupo de empregadas traz um vestido elegante e informa que seu pai está dando uma festa esta noite, e espera que ela compareça. No momento em que Emalia ouve isso, fica visivelmente irritada. Ela realmente espera que o motivo pelo qual seu pai a chamou com tanta urgência tenha sido algo diferente de uma festa. Ao mesmo tempo, no fundo da floresta, Ivel estava sentada calmamente em um tronco de árvore, e percebeu que Hibiki e seu grupo finalmente haviam chegado. Hibiki notou que o único alvo que ainda restava era o lobo rubi prateado. Então usou sua habilidade Mapa Mundi para verificar a área, mas não havia absolutamente nada por perto. Nesse momento, Claude de repente sentiu algo e apontou sua lança para frente, apenas para descobrir que era Ivel, que dizia ser uma aventureira desastrada de rank e que havia se perdido na floresta. Hibiki viu que era apenas uma pessoa e imediatamente disse a Claude para abaixar a arma. Mesmo assim, ele ainda estava confuso sobre como aquela garota podia estar ali, já que seu Mapa Mundi não havia detectado absolutamente nada. Para garantir, decidiu avaliá-la. Ivel percebeu o que ele estava prestes a fazer, então rapidamente escondeu todos os seus atributos poderosos. Como Hibiki só conseguia ver os de nível baixo, concluiu que não havia nada de suspeito nela. Ivel então se agarrou ao braço de Claude e fingiu estar impressionada por ele ser um homem fera, mas na verdade estava inspecionando secretamente o braço dele. Ela ficou chocada ao ver que ele ainda estava preso ao corpo, porque tinha certeza de que o havia arrancado antes. Deixando isso de lado, Ivel explicou que se perdeu enquanto fugia do lobo rubi prateado. Hibiki imediatamente perguntou onde ele estava, e ela disse que ficava mais adiante, no fundo da floresta. Depois de dar essa informação a eles, ela rapidamente saiu saltitando na direção oposta, se despedindo. Hibiki e os outros ainda estavam confusos com aquele encontro estranho, mas quando Hibiki verificou seu Mapa Mundi novamente, agora ele mostrava as coordenadas exatas do lobo rubi prateado. Não demorou muito para que eles encurralassem a fera. No entanto, antes de atacarem, Sapo aconselhou Hibiki a usar sua habilidade Mapa Mundi mais uma vez. Quando ele fez isso, ficou chocado ao descobrir que, na verdade, havia muitos lobos rubi prateados na área. Eles olharam ao redor e rapidamente perceberam que estavam cercados por uma grande alcateia. Hibiki ficou sobrecarregado por um momento e baixou a guarda. Foi tudo o que um dos lobos precisou, pois ele avançou por trás e o cortou diretamente no pescoço. O corte foi apenas parcial, então ele ainda conseguia respirar, mas o sangue jorrava em uma quantidade alarmante. Claude e Lilian ficaram paralisados de horror ao ver aquilo. Sentada por perto, então é revelado que Ivel estava controlando os lobos o tempo todo. Ela ordenou que eles eliminassem todos, sem deixar ninguém, começando por Claude. Claude imediatamente avançou e começou a conter os lobos, enquanto Lilian corria para o lado de Hibiki. Ela lhe deu uma poção de cura, mas o sangramento se recusava a parar. Então Vayne disse urgentemente a Lilian para lançar um feitiço de manutenção de estado. Assim que ela usou, o sangramento finalmente diminuiu e pareceu se estabilizar. Enquanto isso, Claude percebeu que a situação estava ficando desesperadora, então começou a pensar em uma saída. Ele disse a Lilian para levar Hibiki de volta à cidade imediatamente e levá-lo até Deliard, certo de que ele conseguiria curá-lo. Lilian estava preocupada
preocupada em deixar Claude para trás, mas Claude disse firmemente para ela ir, e garantiu que conseguiria dar um jeito de alguma forma. Confiando nele, Lilian invocou seu Golem Leão da Terra, e o usou para carregar Hibiki para longe, em segurança. Depois que eles escaparam, Claude percebeu algo estranho. Os lobos não fizeram nenhuma tentativa de perseguir Hibiki ou Lilian, então Claude entendeu a verdade. Os lobos nunca estavam mirando o grupo, eles estavam atrás apenas dele. Enquanto isso, Lilian e Hibiki estavam sendo perseguidos por um lobo esmeralda prateado, e no fim foram forçados a se refugiar em uma caverna. Lilian imediatamente usou sua técnica muralha de terra para bloquear a entrada, esperando manter os lobos do lado de fora. No entanto, de alguma forma, os lobos conseguiram romper a barreira com suas vinhas. Mesmo assim, Lilian se recusou a desistir, e continuou usando sua magia de vento repetidas vezes, para segurá-los e proteger Hibiki. Naquele momento, Hibiki finalmente recuperou a consciência. Ele rapidamente ativou sua habilidade Livro Médico, e descobriu que o ferimento em seu pescoço também o havia infectado com um veneno hemorrágico mortal. Ele imediatamente tentou ativar sua técnica Hypercura, mas Sapo informou que sua força mental e física estava baixa demais naquele momento. Por causa disso, ele precisaria esperar um pouco mais antes que a habilidade pudesse ser usada. Depois de aguentar por algum tempo, Sapo finalmente disse a Hibiki que Hypercura já estava disponível. Hibiki não perdeu tempo. Ele se desintoxicou instantaneamente, e então bebeu uma poção de cura para restaurar sua condição. Logo depois disso, ativou sua habilidade Invocar Besta Sagrada, causando uma explosão repentina de energia dentro da caverna. Quando a poeira finalmente baixou, Vayne estava ali em sua verdadeira forma manifestada como a besta sagrada do relâmpago. Sua simples presença já era avassaladora. Ela encarou os lobos e declarou friamente que atacar seu mestre era punível com 1000 mortes. No instante seguinte, lançou um golpe devastador de relâmpago que aniquilou completamente todos os lobos ali com um único ataque. Ao ver aquele poder incrível, Hibiki imediatamente acreditou que Vayne poderia ajudar Claude naquela forma. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Vayne de repente voltou para sua pequena forma de gatinha. Ela explicou que isso não seria possível, porque a manifestação durava apenas pouco tempo, e eles já haviam esgotado esse tempo. Hibiki então perguntou a Sapo se poderia simplesmente ativar Besta Sagrada de novo, mas Sapo disse que levaria muito tempo até que a habilidade pudesse ser usada mais uma vez. Deixando isso de lado, Vayne então revelou algo ainda pior. A fera que Claude estava enfrentando naquele momento não era um lobo comum, mas sim um lobo diamante prateado. Ele era tão poderoso que, mesmo com todos eles juntos, ainda assim não teriam muita chance. Apesar de ouvir isso, Hibiki se recusou a desistir de Claude. Ele declarou que ainda faria tudo o que pudesse para salvá-lo. Naquele exato momento, Sapo informou de repente a Hibiki que ele havia adquirido uma nova habilidade de rank, esse chamada Cajado Medicinal de Deus, uma habilidade capaz de curar todas as formas de vida dentro de um certo alcance. Hibiki não hesitou nem por um segundo e a ativou imediatamente. No momento em que fez isso, tanto ele quanto Lilian sentiram seus corpos se recuperarem completamente, como se todo o cansaço e ferimentos tivessem sido apagados. Então, no momento seguinte, uma semente no chão de repente começou a brotar. Ela germinou rapidamente diante dos olhos deles, e dela surgiu um arco. Vayne tremeu de choque no instante em que o viu, porque sabia exatamente o que era aquilo. Mas Hibiki, ainda confuso, rapidamente avaliou a arma e descobriu que ela se chamava Arco Divino. Ele decidiu testá-la disparando uma flecha, e a flecha foi lançada com uma força tremenda. Seu poder era extraordinário, lembrando-o do tipo de arquearia espiritual que Emalia possuía. Com essa nova arma e suas condições restauradas, Hibiki e os outros se prepararam para ir salvar Claude e encerrar a batalha de uma vez por todas. Enquanto isso, bem acima no céu, o deus da magia reclamava com o deus supremo que não podia continuar abençoando Hibiki com habilidades tão absurdamente poderosas. Mas o deus supremo simplesmente lembrou a ela que ela era exatamente a mesma pessoa que já havia emprestado a Hibiki parte do próprio poder antes. Mesmo assim, ele acrescentou que se Hibiki realmente usaria bem essas habilidades ou as desperdiçaria, dependia inteiramente dele. Todos eles imediatamente sobem no golem de terra e começam a cavalgar em direção a Claude. No entanto, Hibiki de repente puxa seu mapa mundi e percebe que uma matilha de lobos rubi prateados está se aproximando deles. Hibiki percebe que há lobos demais para lidar um por um, e derrotar alguns deles naturalmente ajudaria Claude, então eles decidem enfrentá-los de frente. Hibiki saca seu arco divino e tenta atirar nos lobos, mas é extremamente difícil para ele controlar a arma direito. Nesse momento, Sapo se manifesta e sugere que ele use sua habilidade Olho Especialista, que foi criada para aumentar tanto a velocidade quanto a precisão de suas flechas.
flechas. Hibiki segue o conselho, se concentra com cuidado e dispara um único tiro. A flecha voa na velocidade da luz com precisão perfeita, derrubando instantaneamente todos os lobos em seu caminho. Com essa ameaça eliminada, eles continuam avançando. Hibiki fica chocado com o quão apelona é sua nova habilidade, mas também entende que esse é exatamente o tipo de poder de que precisa se quiser salvar Cloud, então ele se sente grato por isso. Lilian também não pega leve e usa sua magia de sábia para acabar facilmente com vários lobos rubi prateados de uma só vez. Isso faz Hibiki perceber que ele não é o único do grupo com um poder esmagador. Enquanto avançam, Hibiki comenta sobre o quanto os lobos rubi prateados são coordenados, dizendo que parecem organizados demais para serem apenas monstros comuns. Por causa disso, ele presume que devem ser criaturas extremamente inteligentes. No entanto, Vayne explica que os lobos provavelmente estão sendo controlados pelo lobo diamante prateado. Ela acrescenta que um monstro desse nível normalmente não deveria estar nem perto daquela área, o que a faz suspeitar que Evil possa estar envolvida. Vayne começa a pensar que Evil talvez tenha planejado atraí-los para dentro da floresta, para que, eventualmente, eles encontrassem o lobo diamante prateado. Mesmo assim, ela não consegue se livrar da sensação de que já viu Evil em algum lugar antes, mas ainda não consegue se lembrar claramente de onde. Enquanto isso, Evil se senta calmamente no topo de uma árvore enquanto aprecia a visão de Claude sofrendo. Seu objetivo é fazê-lo sofrer o máximo possível, porque ela sabe que quanto mais dor Claude sentir, mais a alma de Anastasia será corrompida. Ao mesmo tempo, Claude consegue provar sua força como guerreiro ao derrotar todos os lobos rubi prateados ao seu redor. No entanto, aquela batalha foi apenas um aquecimento, porque o lobo diamante prateado finalmente chega, e ele claramente está procurando uma luta de verdade. Claude encara diretamente o lobo diamante e o chama de Anastasia. Ele pergunta por que ela está fazendo tudo isso, especialmente depois de ele ter confiado tanto nela. Em resposta, o lobo simplesmente solta um rugido alto antes de avançar contra Claude e rasgar profundamente seu abdômen. Pouco antes de as coisas piorarem, Hibiki e os outros chegam a tempo de ajudar. Hibiki imediatamente dispara uma flecha divina contra o lobo diamante, mas a criatura a bloqueia com uma barreira. Hibiki fica chocado por ele ter conseguido parar o ataque com tanta facilidade, e Vayne explica que essa habilidade especial do lobo se chama Barreira Adamantina. Vayne avisa Hibiki que, mesmo com seus poderes divinos, ela duvida que ele consiga causar qualquer dano sério contra uma barreira como aquela. No entanto, Hibiki ignora o aviso e continua disparando flechas mesmo assim, mas o lobo diamante segue bloqueando todos os ataques sem dificuldade. Então o lobo diamante volta sua atenção para Claude e se prepara para atacar de novo. Hibiki entra em pânico e de repente desperta outro poder, que teleporta Claude para o lado deles antes que o lobo consiga atingi-lo. Hibiki rapidamente abre seu livro médico e começa a diagnosticar corretamente a condição de Claude, enquanto Lilian usa sua magia para manter o lobo diamante afastado. Ela também cria uma cortina de fumaça para esconder Hibiki e os outros do monstro. Depois de concluir o diagnóstico, Hibiki descobre que Claude também foi infectado pelo veneno de Erif. Sem perder tempo, ele invoca sua habilidade Hypercura e imediatamente começa a tratá-lo. No entanto, Hibiki de repente tem uma ideia e decide avaliar o lobo diamante também. É então que ele descobre que o lobo também foi infectado pelo veneno e atualmente está obedecendo a alguém chamada Anastasia. No momento em que Hibiki ouve esse nome, ele percebe que é a mesma pessoa que viu mais cedo quando entrou na consciência de Claude. Pouco depois, o processo de desintoxicação termina e Hibiki tenta usar cura perfeita em Claude. No entanto, Sapo imediatamente o impede e explica que tanto ele quanto Lilian estão perigosamente com pouco MP. Hibiki então percebe que Lilian vem usando enormes quantidades de mana o tempo todo para segurar o lobo diamante. Antes que ela fique completamente sem energia, Hibiki tenta usar sua técnica cura extra em Claude, mas ela acaba não fazendo absolutamente nada. Logo depois, Lilian desmaia de exaustão após esgotar completamente sua mana. Vendo isso, Hibiki tenta desesperadamente usar seu arco divino novamente, mas o lobo diamante bloqueia o ataque facilmente mais uma vez. Enquanto isso, Evil continua sentada em sua árvore, aproveitando cada segundo da batalha. Ela acredita que Hibiki deveria ter abandonado Claude desde o início, porque agora todos eles vão morrer juntos. Pouco antes de o lobo diamante atacar Hibiki, Claude de repente se levanta novamente e golpeia a barreira do lobo. Ao mesmo tempo, Sapo muda a habilidade Olho Especialista de Hibiki para o modo iluminado e corrige todos os atributos falsificados de Claude. Isso restaura Claude à sua verdadeira força, e ele imediatamente lança o lobo diamante para trás com uma força tremenda. Claude então diz a Hibiki que vai cuidar do resto sozinho. Quando Hibiki pergunta o que aconteceu com
com sua arma, Claude responde invocando uma lança de aparência incrivelmente poderosa. Claude salta alto no ar e ativa sua habilidade, Gravidade Apontada, uma habilidade que mira no alvo e cria um ataque que não pode ser bloqueado nem evitado. Enquanto Claude se prepara para desferir o golpe final, o Lobo Diamante acha que é esperto e ativa sua barreira novamente. No entanto, Claude calmamente diz a ele que a barreira não vai importar desta vez, porque o ataque que ele está prestes a usar é simplesmente poderoso demais para ser parado. Claude finalmente arremessa a lança, e o poder destrutivo absurdo do ataque deixa Hibiki completamente sem palavras. Momentos depois, o corpo do Lobo Diamante cai bem na frente dele. Hibiki rapidamente usa sua habilidade de avaliação no lobo, e descobre que a alma corrompida que o possuía finalmente foi libertada. Isso deixa Hibiki confuso, porque quase parece que a própria Anastasia também esteve sob o controle de outra pessoa esse tempo todo. De repente, a alma de Anastasia aparece diante de Hibiki, e agradece por tê-la libertado da maldição. Ela explica que graças a ele, finalmente poderá descansar em paz sem cometer mais nenhum pecado. Pouco tempo depois, Claude caminha até Hibiki. Hibiki fica animado, porque presume que os poderes de herói de Claude voltaram completamente. No entanto, Claude explica que o aumento de poder foi apenas temporário, e que sua força já está voltando ao normal. Claude então se curva diante de Hibiki e pede desculpas sinceramente, dizendo que tudo o que aconteceu hoje no fim das contas foi por causa dele. Ele explica que Anastasia já foi sua companheira, e que o Lobo Diamante Prateado, na verdade, carregava um fragmento da alma dela dentro de si. Como maga espiritual, Anastasia possuía a habilidade de controlar monstros com facilidade. No entanto, um dia ela traiu Claude e se aliou às pessoas responsáveis por amaldiçoá-lo. Depois de ouvir isso, Hibiki presume que a maldição desaparecerá se eles derrotarem Anastasia completamente. No entanto, Claude explica que as coisas não são tão simples, porque Anastasia nunca foi a pessoa que originalmente o amaldiçoou. Além disso, ela já está morta, porque ele mesmo a matou pessoalmente. Claude abaixa a cabeça mais uma vez e diz que está disposto a aceitar qualquer punição que Hibiki decida lhe dar. No entanto, Hibiki sinceramente não consegue ver nada de errado no que Claude fez, porque aos seus olhos, Claude era simplesmente mais uma vítima de toda aquela tragédia. Ao ouvir essas palavras, Claude fica tomado pela emoção, e lágrimas começam a se formar em seus olhos. Então ele renova seu juramento a Hibiki, prometendo que continuará servindo e protegendo-o até o dia em que Hibiki finalmente retornar ao seu próprio mundo. Antes mesmo que Hibiki consiga responder direito, ele de repente desaba no chão, porque usar constantemente tantas habilidades poderosas finalmente começou a cobrar um preço sério de seu corpo. Enquanto isso, lá no céu, os deuses observam tudo o que aconteceu com Hibiki e ficam aliviados porque a situação terminou de forma pacífica. O Deus Supremo faz mais um de seus comentários peculiares de sempre, fazendo com que o Deus da Magia comece a implicar com ele como de costume. A deusa do submundo também está presente, então o Deus da Magia pergunta se ela já conseguiu escolher um novo Lorde Demônio. Ela responde que ainda não encontrou um, porque tomar essa decisão é muito mais difícil do que ela esperava. O Deus da Magia a encoraja calmamente e diz para ela confiar em seus instintos, porque eventualmente fará a escolha correta. Depois que a conversa termina, a deusa do submundo sai em silêncio. Assim que ela vai embora, o Deus da Magia pergunta ao Deus Supremo se ele já viu Hibiki em algum lugar antes, porque há algo nele que parece estranhamente familiar. No entanto, o Deus Supremo simplesmente responde que não faz ideia do que ela está falando, e afirma que só está ajudando Hibiki porque ele é inacreditavelmente fraco. Agora que pensa nisso com mais cuidado, o Deus Supremo começa a se sentir culpado por ter trazido Hibiki para este mundo em primeiro lugar. Ele percebe que Hibiki poderia simplesmente ter ficado em seu próprio mundo e continuado vivendo uma vida pacífica e normal, em vez de ser arrastado para todo esse perigo. A cena então volta para a estalagem, onde Hibiki finalmente acorda depois de dormir continuamente por 2 dias inteiros. Aparentemente, usar a habilidade modo iluminado coloca uma quantidade enorme de pressão sobre o corpo. Sapo também informa Hibiki que todos os seus níveis dobraram por causa da batalha contra os lobos prateados, deixando Hibiki completamente chocado com o quanto ficou mais forte em tão pouco tempo. Enquanto isso, Emalia é vista usando seu melhor vestido ao chegar a um luxuoso baile real. Lá, ela encontra um príncipe chamado Verdelis, alguém que conhecia de muito tempo atrás. Mas Verdelis não perde tempo e imediatamente começa a flertar com ela no momento em que se encontram, embora seja óbvio que Emalia não quer absolutamente nada com ele. No entanto, Verdelis realmente é um prodígio. Quando o evento principal começa, o rei anuncia com orgulho que Verdelis e sua companheira, Melinchores, agora são considerados o orgulho da nação, porque possuem os trabalhos incrivelmente raros de herói e sábia, conhecidos como algumas das classes
classes mais apelonas que existem. Com esses 2 trabalhos em suas mãos, ele tem certeza de que derrotar o Lorde Demônio seria moleza. Ouvir isso estraga instantaneamente o humor de Emalia, porque ela percebe que vestiu seu vestido favorito só para ter que aguentar todo esse evento. Para piorar ainda mais as coisas, o rei também anuncia que os 2 prodígios em breve precisarão de um grupo para embarcar em aventuras, e por isso acrescenta que Emalia participará ao lado deles. Esse anúncio choca Emalia ainda mais, mas o golpe final vem quando Verdelis declara confiantemente na frente de todos que, assim que derrotarem o Lorde Demônio, ele pretende se casar com Emalia para que possam viver felizes para sempre juntos. Verdelis então tenta dar um destaque para Emalia, mas quando todos se viram para olhar para ela, ela já desapareceu do salão de baile. Enquanto isso, de volta à estalagem, Hibiki e os outros acabaram de terminar o jantar e estão completamente cheios de tanto comer. Hibiki então olha para Claude e Lilian e diz a eles que quer viajar para a terra da Inás, para poder procurar uma forma de retornar ao seu mundo original. Ouvir isso deixa Lilian visivelmente triste. No entanto, Hibiki rapidamente acrescenta que também não quer deixar nenhum deles para trás. Por causa disso, Hibiki decide que encontrará uma maneira de voltar ao seu próprio mundo sem abandonar Claude, Lilian ou Vayne, mesmo sem fazer ideia de como vai conseguir realizar algo tão difícil. Ele acredita que enquanto Claude, Lilian e Vayne estiverem dispostos a ajudá-lo, de alguma forma eles acabarão descobrindo isso juntos. Lily começa a ficar curiosa sobre as pessoas de quem Hibiki disse sentir falta em seu antigo mundo, então pergunta quem elas são. Hibiki responde que são seus amigos e familiares, e explica que todos costumavam passar muito tempo juntos, se divertindo e bebendo chá preto, principalmente porque a família de um dos seus amigos era dona de uma cafeteria onde eles costumavam ficar. Claude então se aproxima e comenta que já que Hibiki se lembra deles com tanto carinho e fala sobre eles com tanta ternura, eles devem estar muito preocupados com ele neste momento. Hibiki concorda e diz que isso provavelmente é verdade, mas também acrescenta que agora tem todos eles ao seu lado neste novo mundo, então não se sente nem um pouco sozinho. No dia seguinte, todos visitam a guilda, onde explicam a Jewel e Deliard tudo sobre a intensa batalha de vida ou morte que enfrentaram contra o Lobo Diamante Prateado. Deliard fica claramente impressionado ao saber que Hibiki e seu grupo conseguiram derrotar uma criatura tão poderosa e sair da luta sem sofrer ferimentos graves. No entanto, ele também menciona que ouviu dizer que Hibiki desmaiou durante a batalha por ficar sem energia. Então o cabeça de músculo simplesmente começa a exibir os músculos e convida Hibiki para uma sessão rápida de treino para aumentar sua força. Antes que a situação avance ainda mais, Jewel imediatamente congela a cabeça de Deliard dentro de um bloco de gelo e em seguida volta calmamente sua atenção para Hibiki e seu grupo. Ela explica que o verdadeiro motivo de tê-los chamado ali é discutir a recompensa que receberão por derrotar o Lobo Diamante Prateado. Hibiki dá uma olhada no comprovante de pagamento e fica completamente chocado com o tamanho da recompensa. Jewel explica que o valor é tão alto porque Hibiki e seu grupo salvaram os habitantes da cidade de se tornarem vítimas do Lobo Diamante Prateado, o que poderia ter causado muitos danos e mortes. Ela também acrescenta que o Lobo Diamante Prateado é uma criatura extremamente perigosa, tanto que até alguém como Deliard teria dificuldades para enfrentá-lo sozinho. Por causa disso, ela insiste para que Hibiki aceite a recompensa sem hesitar. Depois de ouvir a explicação dessa forma, Hibiki aceita a recompensa com gratidão, e então diz à sua equipe que eles podem usar o dinheiro para começar a fazer os preparativos adequados para o próximo objetivo, que é explorar a masmorra. Então eles seguem imediatamente para a companhia Deb, e Deb já consegue sentir o cheiro do dinheiro nos bolsos de Hibiki, a quilômetros de distância. Por causa disso, ele começa a fazer uma dança estranha enquanto os recebe em sua sala de exposição de armas. Todos começam a olhar ao redor do salão e ficam impressionados com a enorme variedade de armas e equipamentos de alta qualidade, expostos por toda parte. Hibiki não demora muito para tomar sua decisão, escolhendo a jaqueta túnica da camada de vento. Ele acredita que a magia do vento imbuída nela o ajudará a se mover mais rápido e a desviar dos ataques com mais facilidade durante as batalhas. Em seguida, Lilian escolhe uma varinha de flor, que permitiria a ela lançar feitiços com mais eficiência e melhor controle. Ver os dois fazendo suas escolhas deixa Deb visivelmente animado, porque ele sabe que está prestes a receber uma bela quantia. Deb diz a eles que o preço total daqueles dois
desses itens é de 1.200 moedas de ouro. Hibiki olha para Claude, vê sua reação e pensa que está caro demais. Mas em vez disso, Claude aperta calmamente a mão de Debbie, pois sabe que esse é na verdade o menor preço que se pode encontrar por itens dessa qualidade naquela região. Depois disso, Claude escolhe um conjunto de armadura para si. No entanto, Hibiki percebe que a armadura deixa o abdômen de Claude exposto, então sugere que ele escolha algo que cubra sua barriga para ter uma proteção melhor. Nesse momento, Debbie intervém e explica que aquela armadura específica está imbuída com magia de fortalecimento, o que significa que seu poder defensivo é forte o bastante para rivalizar com o de uma armadura completa, mesmo deixando algumas áreas descobertas. Hibiki então verifica sua tela de avaliação e confirma que o que Debbie disse é verdade. Quando Hibiki pergunta sobre a escolha de arma de Claude, ele pega uma lança magnética. Essa arma permite que ele controle e direcione uma chuva de lâminas contra o alvo, e pode até influenciar ou mudar a direção da espada de um oponente durante o combate. Debbie fica surpreso com o quanto Hibiki consegue entender sobre a arma só de olhar para ela. Quando descobre que a habilidade de avaliação de Hibiki já está no nível 5, fica ainda mais empolgado e começa a fazer outra dança estranha, impressionado por Hibiki já ser um avaliador acima da média sendo tão jovem. Hibiki então chama a atenção do Deus Supremo por não ter lhe contado isso antes, e o Deus Supremo responde casualmente dizendo que foi mal da parte dele. Enquanto fala com Hibiki, o Deus Supremo também informa que agora ele é capaz de usar uma nova e melhorada habilidade, Medida de Alívio, algo que deixa Hibiki feliz em ouvir. Depois de terminarem todas as compras, eles saem para um campo aberto a fim de testar seus novos equipamentos e habilidades. Hibiki então ativa a nova e melhorada habilidade Medida de Alívio em Claude, esperando que ela remova completamente sua maldição. No entanto, em vez de remover a maldição, a habilidade acaba invocando um pequeno coelho chamado Carbuncle, que aparentemente é a besta sagrada que serve ao Deus Supremo. Hibiki corre imediatamente até Carbuncle e começa a fazer carinho nele, pois o acha extremamente fofo. Lillian se junta a ele logo depois, e juntos eles decidem dar ao coelhinho o apelido de Car. Claude observa toda aquela cena se desenrolar e fica extremamente enciumado. Sua frustração aumenta tanto que ele começa a perder completamente a linha e quase rompe as correntes da maldição apenas com a força da emoção. Hibiki observa essa reação e começa a pensar que essa explosão repentina de raiva talvez esteja realmente ligada aos efeitos da nova habilidade Medida de Alívio. Mas Veni de repente acerta a cabeça de todos eles e imediatamente começa a repreender Car por estar sempre brincando em vez de levar as coisas a sério. Ela manda que ele pare de perder tempo e faça logo a Medida de Alívio funcionar direito em Claude. Car a escuta e faz exatamente o que ela mandou. Em seguida, ele ativa sua habilidade, Apanhador da Boa Sorte em Claude, o que invoca duas grandes mãos divinas que surgem do nada. Essas mãos avançam e conseguem quebrar duas das correntes amaldiçoadas que prendiam Claude. Hibiki fica feliz ao ver que a habilidade funcionou como esperado, então recompensa Car fazendo cócegas brincalhonas em sua barriguinha como forma de elogio. Claude se sente grato por sua maldição ter começado a ser removida e agradece a Hibiki por ajudá-lo. Mas Hibiki rapidamente aponta que quem realmente merece o crédito por quebrar as correntes é Car. Mesmo assim, fica claro que Claude ainda está irritado com Car, principalmente porque ele está roubando toda a atenção de Hibiki para si. Car, por outro lado, fica completamente confuso com a reação de Claude, pois não faz ideia do que fez de errado para deixá-lo tão chateado. Hibiki presume que Car agora se tornou um novo aliado, que irá se juntar a eles na jornada e ajudá-los dali em diante. Mas Car agradece e recusa, simplesmente decidindo voltar para casa. No dia seguinte, o calor do verão atinge todos eles em cheio, mas Claude é quem mais sofre por causa de toda a pelagem cobrindo seu corpo. Ao ver isso, Hibiki sugere que Claude simplesmente corte um pouco do pelo para ficar mais fresco naquele calor. Lillian pega uma tesoura e se prepara para cortar, mas nesse momento Veni lhe dá uma ideia diferente. Lillian então usa sua magia para criar bolhas de água macias e saltitantes que ficam ao redor deles e ajudam a manter todos refrescados, apesar do calor intenso. Tanya chega ao quarto logo depois, e fica claro que o calor também está afetando bastante ela. Hibiki rapidamente usa sua habilidade lavagem de bolhas nela, espirrando uma onda refrescante de água fria em seu corpo. No entanto, durante o processo, seu vestido se levanta um pouco, então Hibiki sugere que ela tente usar calcinha da próxima vez. Depois de algum tempo, Hibiki decide sair em busca de algo que possa ajudá-los a lidar com o calor de forma mais eficaz. Lillian e Claude dizem que querem ir com ele, mas Claude ainda precisa descansar depois de ter parte de sua maldição removida. Por isso, Hibiki pede que Lillian fique para trás com Claude, enquanto ele sai acompanhado de Veni. Conforme seguem viagem
viagem, o sol continua castigando os dois com força, tornando o calor quase insuportável. Mas então, de repente, eles acabam encontrando Deb pelo caminho. Hibiki olha para Deb e fica confuso ao perceber como ele consegue permanecer tão fresco apesar daquele clima intenso. Deb explica que isso se deve a um dos melhores produtos da companhia Deb, conhecido como o manto da primavera eterna, especialmente criado para manter quem o veste sempre refrescado, independentemente da temperatura ao redor. Mas infelizmente a companhia Deb está sem estoque no momento, então Hibiki decide ir até a guilda para perguntar a Jewel sobre isso. Jewel explica que o manto da primavera eterna é um item especial com controle de temperatura ajustável, que permite ao usuário se manter confortável em qualquer clima. Para fazer Hibiki precisará de uma flor rara conhecida como Blue Licherua. No entanto, Hibiki não faz ideia de onde essas flores podem ser encontradas ou como consegui-las. Jewel então explica que essas flores crescem nas profundezas da floresta ao leste. Hibiki fica feliz ao ouvir isso, mas Jewel rapidamente acrescenta que não é tão simples assim, pois os caminhos dentro da floresta são muito confusos e difíceis de atravessar. Por causa disso, ela se oferece para guiá-lo até lá pessoalmente. Enquanto entram na floresta e caminham por algum tempo, Jewel comenta que Hibiki está se esforçando bastante, apenas por Claude e Lillian. Hibiki responde dizendo que essa é simplesmente sua forma de retribuir tudo o que eles fazem por ele, já que sempre cuidam dele e o colocam em primeiro lugar nas situações difíceis. Jewel admite que essa é uma maneira muito gentil e atenciosa de pensar. Exatamente nesse momento, eles chegam a um pequeno jardim escondido, repleto das raras flores que Hibiki precisava. Ao final do dia, Hibiki retorna à hospedaria, onde Lillian e Claude o recebem alegremente. Hibiki diz que está com muita fome, mas logo percebe que ainda é cedo demais para o jantar. Lillian então lhe entrega uma pequena sacola com chá preto e scones recém-feitos. Hibiki prova e acha tudo delicioso. A princípio ele se pergunta por que escolheram justamente chá preto, mas então percebe de repente que foi porque ele havia mencionado isso antes, quando falou sobre a cafeteria do amigo em seu antigo mundo. Ao mesmo tempo, Hibiki percebe que faz um tempo que não verifica os atributos de Lillian, então decide dar uma olhada. Quando faz isso, fica surpreso ao ver que ela evoluiu e se tornou uma sábia. Lillian diz que não sente nenhuma diferença depois da mudança, mas Claude a tranquiliza, dizendo que a percepção do próprio crescimento virá aos poucos com o tempo. Além disso, Hibiki nota que sua habilidade Grimório também subiu de nível. Por causa disso, ele imediatamente a ativa em Vene para atualizar e ampliar seu conhecimento mágico. Depois que isso termina, Hibiki se curva respeitosamente diante dela, ansioso para aprender habilidades mágicas ainda mais avançadas. O dia da partida finalmente chega, e Deb já providenciou uma carruagem para a viagem deles. Tanya fica triste ao vê-los partir, e pede que voltem para visitá-los novamente no futuro. Antes de irem embora, Hibiki presenteia Lillian e Claude com o manto da primavera eterna, e os dois ficam extremamente agradecidos por ele ter passado por tanto trabalho apenas por causa deles. Pouco depois, Deliard aparece, e ele e Claude imediatamente se preparam para sair na mão mais uma vez. No entanto, Jewel rapidamente entra no meio e impede o confronto antes mesmo que ele comece, então se despede deles com calma. Depois que tudo é resolvido, todos entram na carruagem e iniciam a jornada rumo ao próximo destino, a Masmorra do Norte. Enquanto isso, Yvel escuta a conversa deles escondido e torce em silêncio para que todos morram na Masmorra do Norte, afirmando que isso seria pelo bem do mundo. Enquanto isso, em outro lugar, várias criaturas mortas-vivas estão atacando uma cidade e espalhando o caos. Quando a situação parece estar fora de controle, um grupo conhecido como Matadores de Cadáveres aparece e rapidamente salva o dia ao derrotar os mortos-vivos. Depois que a batalha termina, eles começam a se perguntar se realmente estão seguindo na direção certa, pois desde que iniciaram a jornada vem encontrando inimigos mortos-vivos sem parar. Taiki os tranquiliza, dizendo que sim, eles estão indo pelo caminho correto, porque é isso que o espírito que os guia vem lhes dizendo. Com isso em mente, Kyoko conclui que Hibiki deve estar em algum ponto mais adiante nessa mesma rota, e todos esperam conseguir alcançá-lo logo, antes que ele acabe se deparando com mortos-vivos ainda mais perigosos. Enquanto isso, Hibiki e o resto do grupo decidem parar de viajar e acampar durante a noite, depois que fica escuro demais para continuar a jornada pela região com segurança. No entanto, Claude agora pegou um resfriado muito forte, então ele está tentando ao máximo aguentar enquanto fica enrolado na capa da primavera eterna. Mesmo assim, é muito óbvio que a capa sozinha ainda não é suficiente para mantê-lo devidamente aquecido e confortável. Hibiki e Vene começam
começam a ficar muito preocupados ao verem o quão doente Claude parece. Mas Claude ainda insiste que eles não devem se preocupar com ele, porque afirma que está completamente bem. Mas imediatamente depois de dizer isso com confiança, Claude solta um espirro enorme de repente, e acaba acertando o rosto de Vayne diretamente com ranho sem querer. No dia seguinte, Hibiki percebe de repente uma fera escondida mais ao fundo entre as árvores. Sem perder tempo, Hibiki rapidamente pega seu arco divino e derruba a criatura facilmente com um disparo limpo, o que impressiona imediatamente tanto Claude quanto Lillian. O próprio Hibiki começa a ficar animado depois de ver como lidou com o ataque de forma tão tranquila, e começa a se perguntar se talvez ele realmente tenha ficado mais forte recentemente. No entanto, Sapo de repente se manifesta e imediatamente diz a Hibiki que esse definitivamente não é o caso. Sapo explica que o que Hibiki está sentindo no momento é apenas um impulso emocional temporário causado por finalmente partir em uma aventura de verdade. Segundo o Sapo, essa sensação é simplesmente uma ilusão conhecida como euforia do aventureiro. Depois de ouvir tudo isso, Claude diz a todos que eles deveriam parar de enrolar e voltar logo para a estrada. Com isso decidido, todos sobem de volta na carruagem e continuam viajando em direção ao destino. Mesmo durante o trajeto, Hibiki ainda se sente frustrado porque faz um tempo extremamente longo desde a última vez que ele subiu de nível. Claude percebe o quanto Hibiki está incomodado e tenta encorajá-lo, explicando que habilidades não são tudo. Ele diz a Hibiki que eventualmente haverá situações em que habilidades e poderes sozinhos não serão suficientes para resolver problemas, então melhorar a si mesmo em todas as áreas possíveis é uma abordagem muito melhor no geral. Enquanto continuam pela estrada irregular, a carruagem de repente começa a sacudir por causa de todos os buracos e do terreno desnivelado. O balanço constante rapidamente faz Hibiki ficar extremamente enjoado, e logo ele começa a parecer que vai vomitar a qualquer momento. Vayne e Lillian imediatamente imploram para Hibiki pelo menos vomitar fora da carruagem, mas infelizmente Hibiki não consegue segurar por mais tempo e acaba vomitando dentro da carroça mesmo. Depois que tudo se acalma, Hibiki se sente muito culpado por fazer uma bagunça tão grande dentro da carruagem. Por causa disso, ele vai até um lago próximo para buscar um pouco de água e limpar tudo direito. Mas há algo estranho na água, porque ela de repente se divide em duas. Hibiki grita em choque, chamando a atenção de Claude e Lillian. Depois de observar mais de perto, Claude rapidamente percebe que a água na verdade é um grupo de slimes. Ele acha que essa é uma oportunidade perfeita para eles treinarem, porque podem praticar lutar contra inimigos com corpos amorfos. Querendo deixar as coisas mais interessantes, Vayne sugere que eles lutem sem usar nenhuma arma. Isso significa que Hibiki não pode usar seu arco sagrado e fica apenas com uma tocha em chamas. Hibiki avança com a tocha e começa a balançá-la loucamente contra os slimes. No entanto, nenhum de seus ataques realmente os machuca. Mesmo assim, ele percebe que os slimes parecem ter medo do fogo. De repente, um dos slimes salta direto nele e gruda em seu rosto. Hibiki imediatamente começa a pensar que esse pode ser o fim dele. Mas antes de desistir, ele percebe o quão patético seria morrer para um slime desse jeito. Naquele exato momento, o slime que cobre seu rosto de repente queima e desaparece, e Sapo anuncia que Hibiki ganhou a habilidade de fogo. Claude fica animado porque Hibiki finalmente aprendeu uma habilidade que talvez possa ser realmente útil. Infelizmente, a habilidade de fogo acaba sendo muito mais fraca do que Claude esperava, e antes que Hibiki possa comemorar, outro slime o acerta e o joga para longe. Hibiki cai no chão e Lillian se aproxima para elogiá-lo. Ela diz que está orgulhosa dele por ter conseguido uma nova habilidade, mesmo que ela ainda seja bem fraca no momento. Para comemorar, o grupo decide fazer um churrasco juntos. Hibiki finalmente encontra um uso prático para sua nova habilidade de fogo, ao usá-la para acender a fogueira e as lanternas ao redor do acampamento. Depois que o jantar termina, Vayne e Lillian vão dormir, deixando apenas Hibiki e Claude acordados para fazer a guarda durante a noite. Enquanto vigiam, Claude e Hibiki começam a conversar sobre a cidade subterrânea de Terra Dainas. Claude explica que somente pessoas que conquistaram a Masmorra do Norte têm permissão para entrar nessa cidade escondida. O problema é que ninguém jamais conseguiu concluir a masmorra antes. Mesmo assim, Claude promete a Hibiki que encontrará uma maneira de levá-lo à Terra de Nas, não importa o que aconteça. Ele também explica que ninguém jamais conseguiu conquistar a masmorra antes, e é exatamente por isso que Claude tem pressionado Hibiki tão intensamente durante o treinamento. Ao ouvir isso, Hibiki percebe que realmente precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Por fim, Claude diz que eles deveriam dormir um pouco, então ele vai dormir e logo depois disso, Sapo de repente se ilumina e informa a Hibiki que ele ganhou 4 habilidades novinhas em folha. No entanto, Hibiki está cansado demais para verificá-las agora, então decide deixar isso
isso para depois. Na manhã seguinte, o grupo continua viajando pela região. Enquanto estão na estrada, eles de repente encontram um grupo de aldeões parados no meio do nada. Hibiki pergunta se aconteceu alguma coisa, e um dos aldeões explica que um número enorme de monstros mortos-vivos atacou a vila deles. Os aldeões já enviaram um pedido para a guilda solicitando que alguém viesse exorcizar os mortos-vivos, mas ainda não receberam nenhuma resposta. Então, uma garotinha menciona que uma mulher fera esteve ali mais cedo, e afirmou que conseguiria lidar com tudo sozinha. Os aldeões não sabem quem ela é, mas dizem que ela parecia muito capaz. Claude concorda, dizendo que qualquer pessoa capaz de enfrentar tantos mortos-vivos sozinha deve ser extremamente experiente. Ao ouvir isso, Claude tem uma ideia. Ele decide que essa pode ser a oportunidade perfeita para Hibiki e Lillian ganharem mais experiência em batalha, enfrentando os mortos-vivos por conta própria. Quando ele sugere isso ao grupo, todos concordam com o plano. Pouco tempo depois, eles chegam à vila. Claude imediatamente avisa Hibiki para ficar alerta, porque se os mortos-vivos realmente estão por perto, a área provavelmente está cheia de armadilhas. Infelizmente, Hibiki parece não ouvir uma única palavra do que Claude diz, e corre direto para várias armadilhas uma depois da outra, mas de alguma forma consegue sair ileso. Um grupo de mortos-vivos de repente se aproxima sorrateiramente por trás deles, mas antes que possam atacar, são instantaneamente arremessados para longe por Fauna, que aparentemente é a mulher fera que os aldeões mencionaram antes. Curioso para saber por que ela está ali, o grupo pergunta o que ela está fazendo na vila. Fauna explica que recentemente deixou Rowell e estava simplesmente vagando por aí quando ouviu que um enorme enxame de mortos-vivos havia aparecido na região. Claude então pergunta o que motiva uma bandida como ela a ajudar as pessoas. Fauna admite que nem ela mesma tem certeza absoluta, mas acha que provavelmente é porque gosta de crianças pequenas. Fauna então revela que foi ela quem colocou todas as armadilhas ao redor da vila. No entanto, Hibiki de alguma forma conseguiu ativar cada uma delas, como se isso já não fosse ruim o bastante. Ele imediatamente cai em outra armadilha logo depois disso. Então o sapo o transforma no mestre de cair em armadilhas. Fauna fica chocada por Hibiki ainda não ter a habilidade de detecção de armadilhas, especialmente porque ele trabalha como avaliador. Hibiki não faz ideia do que essa habilidade sequer é, então Fauna aponta uma de suas armadilhas escondidas e manda ele avaliá-la. Aparentemente, se ele continuar avaliando armadilhas ao longo do tempo, eventualmente ganhará a habilidade de detecção de armadilhas. Depois disso, o grupo entra em uma igreja antiga. Uma vez lá dentro, Fauna se ajoelha e começa a rezar aos deuses. Depois de algum tempo, um dos selos de joia na parede de repente começa a brilhar, mostrando que suas preces foram atendidas. No entanto, Hibiki percebe que uma das joias está faltando. Isso surpreende todos, porque nenhum deles havia notado antes. Mesmo assim, eles concluem que não há mortos-vivos escondidos dentro da igreja, e se preparam para sair. Mas bem quando estão prestes a ir embora, o sino da igreja de repente toca alto por toda a vila. No momento em que o sino soa, incontáveis mortos-vivos surgem do chão ao redor deles. Claude e Lillian imediatamente lançam seus ataques mais fortes contra os mortos-vivos, mas estranhamente seus ataques não têm nenhum efeito. Percebendo que a situação é perigosa, Fauna rapidamente os chama de volta, e o grupo recua para dentro da igreja em segurança. Assim que entram na igreja, Claude rapidamente bola um plano. Ele diz para Hibiki e Lillian subirem até a torre do sino e descobrirem quem está tocando o sino. Enquanto isso, Claude e Fauna avançam direto pelas portas principais para enfrentar os mortos-vivos por conta própria. Hibiki e Lillian correm até a torre do sino, mas quando chegam lá não encontram ninguém. Os dois ficam confusos, mas então o sino de repente toca outra vez. É nesse momento que eles percebem que o sino está tocando sozinho, ou que alguém está controlando aquilo de algum lugar bem distante. Então é revelado que Vel esteve por trás de tudo o tempo inteiro. Observando de longe com um sorriso convencido no rosto, ela acredita com confiança que Claude e seu grupo não têm nenhuma chance de sobreviver a essa situação. O sino da igreja continua tocando sem parar, uma vez atrás da outra, e isso começa a deixar Hibiki e Lillian enlouquecidos. Hibiki então começa a avaliar tudo ao seu redor, esperando encontrar algum tipo de pista. Depois de procurar com cuidado, ele finalmente descobre um dos espelhos mágicos de Yvel. Acontece que o espelho está refletindo o sino e copiando seu som, fazendo parecer que o sino está tocando sem parar. Enquanto Yvel observa de longe, ela fica surpresa por Hibiki ter conseguido descobrir o truque dela tão rápido. Hibiki imediatamente pega seu arco sagrado e dispara uma flecha contra o espelho, esperando destruí-lo. No entanto, o espelho reflete a flecha em vez disso. A flecha voa para tão longe que acaba passando de raspão
raspão pela própria Aivel. Mesmo assim, Hibiki e Lilian continuam atacando o espelho com flechas e magia, mas nada parece funcionar. Ainda assim, uma das flechas refletidas de Hibiki eventualmente consegue destruir o espelho principal de Yvel. Assim que o espelho é destruído, o toque infinito finalmente para, e com isso, o apocalipse zumbi também chega ao fim. Depois que tudo acaba, Hibiki sai da igreja carregando Lilian nos braços. Claude e Fauna rapidamente correm até eles para verificar se estão bem, mas felizmente os dois estão completamente ilesos. No fim do dia, o grupo se reúne novamente com os aldeões. Os aldeões agradecem a Fauna por salvá-los do ataque dos mortos-vivos, mas Fauna diz a eles que Hibiki foi, na verdade, quem resolveu tudo. Mesmo com a crise terminada, Claude ainda não consegue parar de pensar na pessoa misteriosa por trás do sino. No entanto, Fauna diz para ele parar de se preocupar com isso e deixar o resto para a guilda resolver. Fauna então descobre que Claude e os outros estão planejando seguir para a masmorra do norte em seguida, então ela se despede e se separa do grupo. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, Yvel reclama sobre como tem sido exaustivo tentar matar Claude, especialmente agora que Hibiki possui um arco tão apelão. Mesmo assim, ela se recusa a desistir. Em vez disso, decide que da próxima vez, simplesmente precisa vir melhor preparada. Esse foi o final do 9º episódio. Assista ao próximo vídeo na tela. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 10.